Pernambuco tem capoeira, sim, senhor. Vale acessar, vale curtir, compartilhar. Salve, salve, capoeira. Aqui é mais um podcast. Hoje está sendo gravado, aproveitando aqui uma presença ilustre, uma pessoa que eu sou muito fã, que é o mestre Nego Dinho. Boa noite. Boa noite, mestre. A gente está sendo gravado porque a gente acabou de sair de um evento e o mestre está viajando amanhã e a gente está aproveitando essa oportunidade, né? Que não é a tua vez que a gente tem essa oportunidade de estar com o mestre aqui em Pernambuco. Mestre, vamos começar assim. Como foi que o senhor chegou na capoeira? Pode crer. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, né, Binho e a página de vocês, né? Pernambuco tem capoeira, esse senhor, né? A capoeira começou comigo, eu comecei com 9 anos de idade, né? Com o mestre Cobra, né? Que é do Curado, entendeu? Em Jaboatão dos Guararapes. Durante um período mais ou menos de 6 anos, a gente praticou a capoeira, mas um pouco sem autorização dos pais, né? Como de costume, acredito que em Pernambuco a maioria dos capoeiristas começou mais ou menos assim, né? Então eu comecei com os 9 anos e durante 6 anos a gente praticou a capoeira um pouco, vamos dizer, na escondida e sem participar de eventos, sem participar de troca de graduação, essas coisas. E 2016, não, 2016 não, 96 foi aí que a gente conseguiu pela primeira vez participar de um evento e já fui pegando a graduação de instrutor, né? E 96. 96. É, e como foi essa corda de instrutor? Quem estava no evento, o senhor lembra? Lembro muito bem. Essa corda de instrutor tava o mestre Galvão, o mestre Porquinho, tava o mestre Rui Abaité, inclusive eu acredito que foi na mesma época que ele pegou a corda dele de mestre. O mestre Rui tá lá fora, né? O mestre Rui tá na Alemanha. E mestre Carrasco, mestre do Vale, mestre Bruxa, se eu não me engano, bem, Quadrado, mestre Quadrado. Tinha muito capoeirista da época, mestre Pequena, né? Muito capoeirista que hoje não tá aparecendo tanto na roda, mas continua aí vivo no mundo da capoeira, fazendo essa capoeira aí, né? O senhor é lá do Corado. Os treinos é lá do Corado também, os treinamentos era lá? O treinamento era lá na Associação dos Moradores do Curado 1, mas quando eu comecei não era na associação, era na escola que tem justo ao lado, a Escola Frei Romeu, numa fila chamada Fila do Ticket, que na época o pessoal recebia uns tickets para poder comprar leite, essas coisas, e a capoeira rolava lá na frente dos pais e das mães, e foi aí que eu descobri a capoeira, nessa época aí. Mas tinha outros grupos lá ou era só o Não, mestre? não, não, a gente tinha muitos capoeiristas, um pouco dispersos, mas grupo de capoeira, eu acredito que na nossa época que eu comecei não existia nenhum nome, era o grupo Cobra de Capoeira na época, né? E existiam, eu acredito, Malê, alguns nomes, Chapéu de Couro, alguns tinham referência, mas a maioria não tinha nome, não. Era justamente um centro onde o pessoal, a molecada, praticava capoeira, né? Mestre Cobra, já vou deixar aqui um abraço para ele. Eu também vejo ele nos eventos. Muito bem educado. Ele toda vez que me vê, às vezes eu acho que ele nem me conhece, mas quando me vê, ele trata como se tivesse já conhecido há muito tempo, o Mestre Cobra. E se eu treinar com quem lá? Na verdade, a gente treinava muito tempo sozinho, né? O mestre Cobra dava aula no sábado e domingo, tinha alguns professores, né? Durante um período eu passei, desde que eu me formei, né? O mestre Cobra, como ele trabalhava durante a semana, eu comecei a dar aula pro pessoal durante a semana, né? Então, muitos capoeiristas da época começou a treinar diretamente comigo, mesmo se a gente era aluno do mestre Cobra, entendeu? E eu treinava com um rapaz, na verdade, chamado Sandro, que não faz capoeira hoje, né? Que na verdade foi ele que começou a me explicar que nesse lugar onde tinha a fila do ticket, essas coisas, que tinha capoeira, que era para assistir, e foi ele que me chamou e foi lá que eu fui assistir, sabe? Justamente e descobri a capoeira, entendeu? E as rodas? Era onde? A roda tinha, na minha época, tinha roda na rodoviária, no TIP, Hum, entendeu? Que, se eu não me engano, eu não lembro bem o nome do mestre, mas ele teve agora o nosso evento aí. É, tinha roda também, muita roda que a gente ia para muita roda de Jaboatão, né? Jaboatão na Sereia, na Igrejinha. Era muito novo, mas a gente ia para assistir. E depois de um certo tempo a gente começou a frequentar, mas como um jogador, né? Como capoeirista. Conta aí, como eram as rodas? A Assim, roda era muito dura, né? Porque naquela época ali, o mestre Dodge, que era o mestre de cobra, né? Quando o mestre Galvão viajou para São Paulo, entendeu? O mestre Dodge, mestre Porquinho, mestre Trator, entendeu? E tinha um pessoal também da época que era os alunos do mestre Cobra mais velho, né? Que era Cavalo, Mico Preto, Coquinha e mestre Piné, que a maioria é mestre hoje, entendeu? Era uma roda que
vamos dizer que a pedagogia que era utilizada na época talvez não seja tão adaptada para hoje, mas nós fomos formados nessa época, né? Ou seja, existia muito jogo mais voltado para a luta que para o jogo técnico da capoeira, né? Inclusive no evento que eu peguei instrutor, né? Foi um jogo muito severo que fizeram comigo, né? Não vale tanto a pena de detalhar, mas eu acredito que eu não tenho coragem de fazer um evento e graduar um aluno, instrutor, professor, contramestre ou mesmo mestre, da mesma maneira que a gente foi graduado, entendeu? A capoeira, na minha época, vamos dizer, 16, 17 anos, era muito voltado para a luta. Eu peguei essa capoeira muito voltada para a luta da capoeira, entendeu? Não existia tanta acrobacia, não existia tanto lado floreio. Tinha alguns capoeiristas que faziam, mas era muito mais o jogo, vamos dizer, jogo duro. O senhor passou quanto tempo aqui no Brasil com a capoeira aqui? Eu comecei capoeira 9 anos, mas eu saí daqui em, vamos dizer, 2001. 2001, 2001. pra onde vem? Na verdade, teve uma roda que foi organizada por um professor na época chamado Marreco, lá no residencial Inês Andreasa, né? E nesse dia aí tinha um mestre que veio do sul do país, que é o mestre Mão Branca, Capoeira Gerais, e teve uma roda que foi um pouco, vamos dizer, uma roda dura, né? Então ele me viu jogando e tal, e se interessou pela minha pessoa, e queria trocar uma ideia comigo. Aí no outro dia a gente conversou e ele fez um convite para que eu possa ir morar com ele lá em Minas Gerais, né? Ele me explicou dessa maneira assim, olha, eu tenho uma proposta para você, se você quiser eu te levo para Minas Gerais, não vou poder te dar dinheiro, mas você vai aprender muita capoeira, vai poder viajar muito na capoeira. E eu acredito que o mestre, o que ele falou, ele cumpriu, né? Eu cheguei lá, não tinha essas coisas, dinheiro realmente eu não recebi, mas eu treinei muito, consegui viajar e conhecer muitos mestres renomados, né? Tanto em Belo Horizonte, como no Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, em Brasília, entendeu? Cheguei lá com 21 anos e para mim foi uma descoberta, porque eu não estava tão acostumado com aquele estilo de capoeira. Não vou dizer uma capoeira muito diferente da nossa, mas uma característica de ensino e de jogar que é diferente, entendeu? Cheguei com um jogo mais fechado, um jogo mais duro, um jogo mais de trocação. Eles tinham um jogo mais técnico, mais acrobático, entendeu? Uma preparação diferente dentro do jogo da capoeira. O senhor tinha 22 anos, 21. 21 anos. Já jogava em Brasília, os outros. Quando eu cheguei, né, inclusive foi interessante porque quando eu cheguei em Minas Gerais, a maioria do pessoal que já trabalhava, fazia as coisas, eu morei na academia do Mestre Mão Branca e eu morei na academia literalmente, né? Durante o dia a gente limpava o lugar onde ia dormir, tipo, durante a noite o tatame, essas coisas, e durante o dia a gente se preparava também para poder ter as aulas. Então, a maioria do pessoal que trabalhava e que fazia capoeira não podia viajar. Então, no começo não estava tendo tanta oportunidade, mas depois do tempo eu fiquei, vamos dizer, o ator principal dessas viagens, porque é o que eu tinha mais disponibilidade, porque eu só fazia capoeira, né? Então, durante mais ou menos 4, 5 anos, eu morei na academia do Mestre Mão Branca e consegui justamente, através desse período aí, estar viajando, conhecendo outros mestres, conhecendo outros integrantes do grupo também que desenvolviam trabalho em outros lugares, entendeu? Então o senhor começou com mestre cobra e nunca saiu, foi sempre com mestre Não, não, cobra. não. Na verdade é o seguinte, eu treinei com o mestre cobra até a graduação de instrutor, entendeu? Aí por motivos pessoais, mas simples de explicar, porque eu queria desenvolver melhor a minha capoeira e o mestre cobra não estava tendo tanto tempo. Aí eu passei a fazer, a gente ficou filiado à SOCAP, Hum. a SOCAP do mestre do Vale. Então eu comecei a treinar na SOCAP, aí depois eu decidi de ficar lá, entendeu? E 98 98 eu peguei a graduação de professor com o mestre Pirajá, mestre do Vale, mestre Carrasco, mestre Bambu. Também foi o mesmo ano que o mestre Bambu graduou a mestre, Foi, entendeu? foi aonde? Fui lá na Campina do Barreto. Campina do Barreto. Ali Pô, é na cidade ali? Campina do Barreto é perto do Santa Cruz, né? Hum. Entendeu? E aí, inclusive, no dia que o mestre Mão Branca me convidou para ir morar com ele, eu disse, ó, mestre, eu vou, mas primeiro eu tenho que conversar com o meu mestre, explicar para ele, né? Aí eu fui, falei com o mestre do Vale, falei, ô mestre, olha, tem surgindo uma oportunidade de viajar, o mestre Mão Branca, que eu pensava até que ele era do Rio de Janeiro, porque eu conheci a história dele de lá, que me chamou, e assim, ele disse, mas Dinho, se você for, o pessoal vai botar você para brigar, essas coisas. Eu falei até pro mestre assim, mestre, olha, isso eu já faço aqui, então por que eu não posso fazer em outro lugar? Se eu não gostar, eu volto. Aí ele falou, vá, meu filho, se você não gostar, a sua casa é aqui, tá aberto, você volta quando você quiser, né? Ah, bacana. E aquela roda de Jardim São Paulo ali? Quem fazia era você? Já tava no grupo
De mão branca ou ainda não É, tava? um período da roda a gente fazia quando a gente era capoeira brasileira, né? Inclusive eu e o atual mestre Papalégua hoje, ele que fazia, que era responsável do trabalho já de São Paulo, entendeu? Então eu trazia o pessoal do curado, tinha outros alunos de outros lugares, a gente se reunia ali. E já de São Paulo foi um palco de muitas rodas boas, né? Deu muitas batalhas ali, vamos dizer. Batalha não falo, não me refiro à luta, batalha de, vamos dizer, de persistência, de tentar desenvolver um trabalho, de se apresentar, de mostrar um pouco, né? Porque já de São Paulo para mim foi um lugar cêntrico em relação da onde eu moro, né? O curado é um pouquinho mais afastado, entendeu? Tinha outros alunos também que eram de Jaboatão, então curado 2, curado 4. Então eu reuni o pessoal, ia para Jardim de São Paulo, e a gente sempre fez muita roda de capoeira ali, entendeu? E ali muitos capoeiristas vieram visitar, inclusive uma época a gente fez um evento, o Mão Branca veio também, entendeu? Veio muita gente também que frequentou aquela roda ali. Na época também os mestres daqui de Casa Amarela, Cabeça de Roda, Peu, a maioria dos mestres sempre frequentou nosso trabalho ali. Hum. Ô, mestre, e como surgiu o grupo Nação Pernambuco? Pois é, o Grupo Nação Pernambuco, ele surgiu justamente no momento que eu decidi de criar o meu trabalho, né? Foi em 2012, no mês de dezembro, dia 5 de dezembro, precisamente. 10 anos esse ano, então, 10 anos. 10 anos, 2012. E é, eu também, como eu sou pernambucano, né? E cresci, vamos dizer, na minha capoeira, eu aprendi minha base forte, ela vem daqui do Nordeste. E eu fiz durante o período que eu fiquei no Capoeira Gerais, depois eu decidi, hoje eu vou voltar para minhas origens, mas de uma forma mais forte. Por isso que eu botei nação Pernambuco, porque é representante realmente do meu estado, né? Entendeu? E então quando eu criei esse grupo, eu criei o grupo em 2012 e lancei o grupo em 2013. Então quando eu lancei o grupo, eu já tinha em um ano eu fiz, acho que umas 15 músicas, entendeu? Fiz uma música que é o hino do grupo também, que é uma música que eu acredito que me traz muita força. Na verdade, entre parênteses, eu fui presenteado com essa música e só fiz acrescentar algumas estrofes. E o grupo nasceu também já com muita força, porque eu já tinha um trabalho desde a época que eu saí de Recife, né? E que fui para Minas Gerais, depois fui para o exterior, né? Então, meu pessoal já me seguiu, eles também estavam decididos de fazer esse trabalho comigo, entendeu? É como se fosse uma tatuagem no peito, né? Veio para ficar e fazer a diferença entre tudo os caminhos que eu já passei, né? Ah, então o senhor foi para a Europa, ainda era Capoeira aluno de Gerais. Capoeira Gerais. Aí com o tempo fundou o Nação Pernambuco. Pois é. Quando quem me levou para a Europa foi o Mestre Coreba, né, que hoje reside nos Estados Unidos. É também um cantor, uma pessoa, compositor, uma pessoa, um bom amigo, né? Então, ele é aluno do Mão Branca também. Hoje ele é mestre, na época a gente era todo mundo professor, né? Ele viajou, foi para a Espanha, né? E ele estava lá durante um tempo, já ia voltar para o Brasil, mas antes de voltar ele queria que eu assumisse o trabalho dele. Então, ele me convidou, eu participei dos eventos. Isso aí foi em 2005, né? Final de 2004, 2005. E aí, mas eu fazia parte do Capoeira Gerais. Dentro do Capoeira Gerais, eu passei um período de 2001 até 2012, entendeu? Então, eu passei alguns anos lá. Na verdade, a minha capoeira, ela estava, quando eu faço uma avaliação do tempo, ela está dividida entre, vamos dizer, 10 anos, 12 anos de Recife, 10, 12 anos de Minas Gerais. Ela é bem dividida. E agora, é o meu trabalho pessoal. Então, vamos dizer, chega a 30 anos, então a metade de cada um, né? Vamos dizer, né? Entendeu? E quem me levou para a Europa foi o Mestre Coreba. Comecei a desenvolver um trabalho lá. Depois, no processo do tempo, aí veio a ideia e a gente montou o grupo Nação Pernambuco e, graças a Deus, deu muito certo até Tá. hoje. E mais assim, a saída do Minas Gerais foi tranquila ou Na teve. verdade, eu acho que foi mais que uma saída, foi uma necessidade, porque eu acho que chega um período da vida que você começa a se observar, né? Um período de avaliação. E meus alunos estavam perdendo um pouco a identidade, porque entre eu que estou lá na Europa e eles que estão aqui em Pernambuco e o trabalho do grupo, a matriz do grupo é lá em Minas Gerais, entendeu? Começou a gerar um desconforto de uma forma coletiva. Então, vendo esse desconforto, conversando com alguns deles, e eu cheguei à conclusão que seria melhor de fazer esse trabalho. Mas é o seguinte, hoje, o mestre Mão Branca sempre vai ser um mestre para mim muito importante. Através dele eu forjei mais meu caráter como mestre de capoeira, mas também como homem, entendeu? É uma pessoa que tem muito respeito no mundo da capoeira. Não tenho muito contato com o mestre. Alguns integrantes do grupo são amigos meus, como irmão. A gente está sempre na comunicação, que são mestres também hoje.
ABE, Marquinho Coreba, mestre Baixinho, enfim, vários, entendeu? Não tenho tanto contato porque o mestre também tem uma personalidade muito forte. Eu acredito que a saída do grupo ele não esperava tanto, né? Eu tomei uma decisão um pouco, vamos dizer, sou muito determinado quando eu faço uma coisa. Eu tomei essa decisão e comuniquei, entendeu? Ele ficou um pouco sem entender, porque no fundo não existiu nenhum problema, mas foi uma questão pessoal mesmo, não foi um problema com o mestre, foi uma decisão minha, entendeu? De se fazer a sua história, né? De construir o meu caminho, de construir a minha história. Pô, tanto é que muitas pessoas pensavam que eu ia filiar num grupo, fazer isso, aquilo, outro, tive o convite, mas nunca me interessei. Eu queria realmente voltar para minhas origens, para minha raiz, né? E o. Então, quando o senhor foi pro Minas Gerais, o grupo aqui ficou também, os seus alunos ficou aqui no grupo Minas Gerais, né? No começo, todo mundo ficou ainda com o Mestre do Vale, Com o né? Mestre do Vale. Entendeu? A gente deixou o capoeira brasileiro porque eu não sabia se ia ser uma coisa estável, né? Segura. Hum. Entendeu? Aí depois de um tempo, na minha primeira volta, aí a gente oficializou o Capoeira Gerais. Daí, e principalmente aqui em Recife, eu acho que foi o período que o Capoeira Gerais existiu de verdade, porque eu fiz muitos eventos, entendeu? Fazia muitos eventos, a gente fez muitos eventos durante o período que eu estava no Capoeira Gerais. E os mestres que são daqui, que são um pouco nativos, que têm um pouco de dificuldade de aceitar um grupo do exterior, externo, né? O exterior não, mas externo, de outros estados, tiveram uma aceitação bem melhor e maior. Por quê? Porque era um representante de Pernambuco que fazia parte de uma escola que não era de Pernambuco, mas uma pessoa que estava entrosada entre eles, que tinha um conceito, né? E que fez a comunicação, né? Da capoeira entre o mestre, que é do outro estado, com os mestres que são daqui de Pernambuco, entendeu? E que eu sou nativo mesmo e sempre fui um cara da capoeira, né? Ficou bem interessante. Tanto é que se você observar hoje, existem muitos grupos que estão aqui introduzidos no nosso estado, mas eles não têm a mesma aceitação, porque os próprios capoeiras não se sentem daqui. Então eles não têm o mesmo conceito. Eu não vou dizer respeito, mas o conceito não é o mesmo, entendeu? Então o Mestre Mão Branca aqui teve um. Tanto é que depois da saída, mesmo quando eu saí, ele continuou sendo bem aceito aí com outras pessoas, com outros mestres, pessoas que antes não tinha tanto essa abertura, né, de cabeça para aceitar um grupo de outro estado. Era isso que a dúvida que eu ia perguntar ao senhor, que teve alguma dificuldade de, assim, de sair aqui de Pernambuco e ir para Minas Gerais e quando voltar, os alunos continuar ainda no grupo Minas Gerais e para saber se ele passar por algum atrito, né? Eu acredito que sempre vai existir esse atrito, entendeu? Mas, igual eu falei, eu sou um cara nativo, né? Quando eu saí do Capoeira Gerais, alguns alunos meus ficou com o Mestre Mão Branca, entendeu? Mas não foi porque teve problema. Eu acredito que naquela época que eu saí, eu já tinha uma condição de ajudar bem meus alunos, mas o Mestre Mão Branca ele tem uma condição melhor do que a minha, entendeu? Então, se eu olhar para mim, eu vou querer guardar meu aluno, mas se eu olhar para ele, eu tenho que ser honesto e correto e dizer assim, aqui tá melhor para você, entendeu? É uma coisa que sente, porque você sabe que quando um mestre que educa um aluno e que faz ele crescer no mundo da capoeira, ele passa a ser como um familiar para você. Então é como se você afastasse um familiar. Mas se você ama de verdade a pessoa, você deixa a oportunidade dela de fazer o caminho e futuramente ela vai tomar uma decisão como eu tomei. E talvez ela vai bater na porta e dizer assim, ó, mestre, estou aqui de volta. E se for uma pessoa que você tem amor por ela e que ela plantou uma semente boa, você vai abrir os braços e vai aceitar ela de volta, né? Que nem a própria Bíblia fala que um bom filho retorna à sua casa, né? E o nosso Pernambuco, e tá em qual país e qual estado aqui em Pernambuco, Aqui no no, Brasil? no Brasil, a gente tem um estagiário que está no Piauí, outro em João Pessoa. Aqui em Recife, a gente tem, né, o mestre Papalego, que é recém-formado, o contramestre Pena, também o professor Besouro, né, o professor Nilson, entendeu? Também o professor Coringa. Ou seja, a gente tem um pessoal que continua fazendo o trabalho aqui ainda, apesar que teve uma divisão, entendeu? Que algumas pessoas que não estavam dentro do padrão, que a gente convidou a fazer o seu próprio trabalho, sem problema, né? Mas foi importante de fazer isso, entendeu? Mas meu grupo, eu acredito que é da seguinte maneira: enquanto eu viver, enquanto eu tiver energia, tiver força, ele não vai continuar, ou aqui ou no exterior, né? No Brasil a gente tem esse pessoal aí, e na Europa a gente conseguiu. Na Espanha, a gente tem um trabalho na Espanha, em São Sebastião, na Espanha, País Basco, mais ou menos, mais conhecido como País Basco. Na França, em alguns lugares, né? Bayonne, Draguignan, Fréjus, Nice, Carrosse, Saint-Martin-du-Var. Então, tem alguns lugares que são na França, a gente tem várias associações também. A gente também tem o contramestre Tessa, que está na Irlanda, né? O mestre Kel Malícia, que está em Roma, na Itália, entendeu?
E a gente conseguiu, de verdade, desenvolver bastante o trabalho da capoeira Nação Pernambuco, entendeu? São pessoas que são formadas, que aprenderam comigo pedagogia, e outros que já vinham de outras bagagens também, e que só fizeram juntar e unir as forças. E o grupo está bem desenvolvido, entendeu? Acredito que deu todo mundo, depois dessa pandemia, né? Muitas pessoas diminuiu o trabalho, mas quem trabalhou de verdade e que plantou a verdadeira semente e semeou, hoje continua colhendo os frutos, né? A gente continua fazendo esse trabalho, entendeu? O senhor fala aí, quais são os padrões do Nação Pernambuco, assim, de princípios? Veja só, o Nação Pernambuco, o meu princípio é que um capoeirista, para ele ser formado e para que ele possa ter um conceito dentro do meus critérios, ele tem que gostar de treinar primeiramente, entendeu? Porque a gente sabe que o preguiçoso ele não chega em lugar nenhum, né? É. Se ele gostar de treinar e também para ser formado ele tem que aprender os rituais da capoeira, né? Para mim a capoeira ela existe muitos rituais e eu sou uma pessoa que para mim é muito importante o ritual, ou seja, tocar os instrumentos, né? Conhecer a história da capoeira, é, valorizar o trabalho que é feito dentro do grupo, entendeu? Aprender também a pedagogia que a gente desenvolveu, tanto um trabalho com criança, que é um trabalho musical, mas também com a parte técnica, né? Aprender essa pedagogia para poder desenvolver o trabalho dentro desse padrão e ter uma conduta correta, né? Para mim, eu acho que a conduta, a postura e a atitude de um mestre ou de um professor de capoeira, ela normalmente ela tem que ser inspirada dentro no seu mestre, né? Cada pessoa tem uma personalidade, mas quando fala de trabalho, a gente vai ver que muitos trabalhos, muitos grupos de capoeira têm uma característica tanto de jogar capoeira como de ensinar. E sou uma pessoa que, graças a Deus, eu consegui desenvolver muita coisa. Hoje, a gente, muitas vezes, o grupo nosso, né, vai vender muito mais para o pessoal do exterior, de outros grupos, que do seu próprio grupo. Então, por isso que também a gente fez uma seleção e dentro dessa seleção, a gente tenta botar essas pessoas dentro desse padrão de ensino, de trabalho, de profissionalismo, de conduta e a postura que a gente tem que ter, tanto dentro da capoeira como fora da capoeira, né? Porque eu acredito que a capoeira hoje ela não é só feita para ensinar alguém a praticar uma atividade esportiva para se defender. Eu vejo a capoeira como um veículo de transformação, né? Onde você ensina o seu aluno o que você pensa da capoeira, mas que ele possa utilizar tanto dentro da família dele, como fora, dentro da roda, dentro dos treinos, quando ele vai se apresentar para alguém, entendeu? Isso para mim é primordial. O senhor está há quanto tempo já na França? Na França eu estou há 11 anos, porque quando eu cheguei, a princípio, eu cheguei na Espanha, né? O total fazem 17 anos que eu estou na Europa, entendeu? E na França vai fazer 11 anos. Eu acompanho o senhor pelo Instagram. Vejo que o senhor luta também outras artes marciais. O senhor fez pedagogia. É, E como é? Me fala aí um pouco como é a sua vida lá na França. olha, na vida lá na França, hoje eu me sinto muito bem, né? Porque você sabe que quando você chega num outro país, existe a dificuldade, né? O processo de adaptação, né? Entre a comida, a língua, as tradições, os costumes, né? De cada povo, né? Vamos dizer que quando eu cheguei na França, eh, a barreira da língua foi um pouco complicada. Mas hoje, graças a Deus, a gente entrou numa escola, né? Para aprender justamente, passei um diploma de educador esportivo, né? Educação física. E na sequência eu já passei um outro diploma que é de diretor, passei diretor de escola, de centro de lazer, essas coisas, né? E hoje eu passei, agora vem terminar um concurso para entrar na polícia, né? Sou policial, entendeu? Então tudo, a adaptação na França foi um pouco difícil, mas a gente com muita persistência e determinação a gente vai conseguindo, né? Então me sinto bem lá no país. Eu acredito que onde eu trabalho, as pessoas, eu conheço várias gerações, porque como eu trabalhei nas escolas, né? Então eu conheci a geração das crianças e os pais. Agora que eu estou trabalhando na polícia, essas crianças, quando eu cheguei, já são a maioria adolescente e adultos, e os pais já são pessoas mais velhas. Muitas vezes a gente é muito bem visto quando vai conversar com as pessoas, porque eu trabalho numa polícia de aproximação, né? Se chama Polícia Municipal. E como eu tenho esse contato com a população e sou professor de outras artes marciais também, muitos deles passaram por mim, ou na capoeira, ou no kickbox, ou no pancrace. O pancrace é uma arte que é misturada, né? Como, aqui no Brasil é conhecido como MMA, na França como não era autorizada, né? Então é o pancrace, que é uma luta greca, que não é uma luta de verdade greco-romana, mas é uma luta dos espartanos, entendeu?
Então, eu me especializei, passei alguns diplomas numa federação FKMDA. Inclusive, nessa federação, eu sou bicampeão do campeonato francês da minha categoria, chamada Classe A, entendeu? Que é a categoria do pessoal que são separados por níveis, né? Iniciante, intermediário e esperto. Então, eu sou da categoria esperto, que é a pessoa que tem noção de verdade da luta. Então, para falar das outras artes marciais, eu sou um cara que eu sou muito amante de tudo que é arte marcial, entendeu? Pratiquei durante muito tempo da minha vida o kickbox, sou faixa preta segundo dan. Jiu-jitsu também, comecei em 98. E de lá para cá eu sempre pratiquei. E atualmente eu pratico uma outra luta, né, que é a luta livre. Que é muito forte no Rio de Janeiro, que em Recife não se conhece tanto, mas já estou há 4 anos praticando isso. E eu acho muito interessante porque me dá uma base muito forte no agarrado, né? É diferente do jiu-jitsu, mas tem uma semelhança, entendeu? E eu dou aula de kickbox, dou aula de MMA também na França. Mas e se não fosse a capoeira, o senhor consegue enxergar o senhor sem a capoeira? Olha só, isso é uma pergunta que eu me faço todos os dias, né? A capoeira para mim não às vezes as pessoas têm muita dificuldade, porque além de gostar de treinar, né? A capoeira para mim é mais do que minha vida, né? Eu acredito que sem a capoeira eu não seria quem eu sou, né? Quando eu cheguei na Europa, depois de um tempo eu levei todos os meus irmãos para lá, né? E a capoeira para mim, ela me deu todas as oportunidades que eu tenho hoje, foi através da capoeira. Muitas pessoas assim, eu vou para a capoeira e tal, mas eu não consigo me ver sem essa atividade, sem esse esporte, sem essa cultura, entendeu? Quando eu cheguei na Europa, que eu passei justamente um diploma de educação física, quando eu me formei, um dos professores falou assim, olha, vou falar uma palavra em francês, depois eu vou fazer a tradução. Ele falou, você tem um handicap, né? Um handicap quer dizer, você tem uma deficiência. Aí eu perguntei, por que você está me falando isso? Porque a língua é uma barreira para você. Então, aí eu fui e perguntei ele assim, e o senhor tem uma deficiência? Ele disse, não. Aí eu disse, se o senhor for para os Estados Unidos, o senhor vai trabalhar com o que o senhor faz aqui? Ele falou, não, eu vou ter que passar um diploma, fazer uma convalidação dos conhecimentos. Se o senhor for para a Ucrânia, para a Rússia, para outro país? Ele disse, não, eu disse, olha, eu sou mestre de capoeira, em todos os países que eu fui, eu trabalhei. Então, isso que o senhor acha deficiência, na minha profissão, eu sou o mestre de capoeira no meu estado, em outro estado, dei aula nos Estados Unidos, dei aula em Nova York, dei aula na Ucrânia, entendeu? Todos os países que eu frequentei na Inglaterra, que não falava a minha língua, eu consegui trabalhar com a capoeira. Então significa para mim que a capoeira ela é o meu veículo mais importante, entendeu? Muitas pessoas às vezes não conseguem enxergar o potencial que existe dentro da capoeira. Dentro da capoeira eu conheci pessoas muito interessantes, entendeu? Pessoas que conheci minha esposa, hoje eu tenho uma família através da capoeira. É por isso que tem uma cantiga que eu falo assim, ó, se não fosse a capoeira eu aqui não estaria e também não te conhecia, né? Uma parte da cantiga, ou seja, através da capoeira, tudo que eu tenho hoje, mesmo se não foi diretamente a capoeira, foi por intermédio da capoeira, entendeu? Então eu não consigo me ver de forma alguma sem a capoeira. Ô, mestre, e aquelas pessoas que é bom de capoeira, treina tudo, mas não conseguiu ter esse sucesso que o senhor tem dentro da capoeira. Eu O que o senhor acredito acha? eu penso que muitas pessoas, elas fazem as coisas, muitos são bons de capoeira. Eu conheço muitos capoeiras que são muito bons, né? Que joga, às vezes até canta bem, entendeu? O que falta realmente é acreditar na capoeira, entendeu? Porque eu sempre penso que se você não acreditar na capoeira, você não vai conseguir chegar onde você quer chegar. E a capoeira ela vai te dar muita rasteira para saber se você ama ela de verdade. Eu já levei muita rasteira da capoeira entre os alunos, entre pessoas que você acreditava, entendeu? Mas sempre que dá aquele desânimo, você, né, escuta aquela cantiga que você ama, entendeu? Você faz a volta do mundo naquela cantiga e você sobe o seu astral, entendeu? Então, essas pessoas, muitos deles é porque eles também escolheram pessoas erradas no caminho deles, entendeu? Porque você sabe que é igual o Sol, né? O Sol é a estrela da grandeza, mas através dela tem outras estrelas que brilham. Se você escolher uma pessoa que não pode te dar uma instrução para você crescer, ou essa pessoa chega um tempo que ela vai, se você tiver um êxito, ela vai tentar empatar esse seu crescimento, você vai ter um tempo limitado, porque é igual uma comida, tem um momento de botar o tempero, tem um momento de botar o sal, né? Se você não botar no tempo certo, o seu tempo vai ultrapassar e você vai ficar um perdido, vai ser um capoeirista a mais, né? Quando eu comecei a capoeira, tanto no treino como em tudo, eu nunca pensei em ser mais um. Eu quero ser o cara. Se eu não conseguir ser, vai ser consequência do destino e da vontade de Deus.
mas eu vou treinar para ser o melhor. Eu vou cantar com toda a minha energia. Não importa se o evento vai ter um aluno ou 50 mil. Eu vou ser aquela pessoa que bota aquela mesma energia, que vai cantar da mesma forma, porque tudo que eu vou fazer na capoeira, eu vou fazer primeiramente para mim. E na sequência, com a boa energia que eu vou ter, com certeza quem vai me observar vai ser contaminado, vai ser contagiado com aquilo ali e vai sair dali com um olhar diferente, entendeu? O senhor pode contar algum momento que o senhor disse, pô, de passar na sua cabeça e dizer, pô, a capoeira, assim, de desistir da capoeira. Já passou várias vezes isso aí na minha cabeça. O senhor pode dizer assim, algum momento, de alguma situação que o senhor disse, pô, é agora. Olha só, você sabe que quando você é filiado a um grupo do Sul ou de outro lugar, você tem que pagar, né? Então, eu sempre dei muito dinheiro na capoeira, né? Paguei a anuidade, comprava roupa, pagava corda, entendeu? Paguei corda de alunos que não tinham condições de pagar, entendeu? E do outro lado você tem uma família também que precisa desse dinheiro e que não entende o respeito ou a gratidão que você tem pelo seu mestre de fazer tudo isso para ele. Então você luta contra duas barreiras, mas duas barreiras muito importantes. Um é o seu mestre, que você ama e que você acredita que essa gratidão tem que ser eterna, né? E do outro lado tem sua esposa, seus filhos, sua família que precisa desse apoio também e que nunca vai entender a sua forma de ver, porque nunca conviveu aquilo como você conviveu, nunca entendeu aquilo como você entende, entendeu? Então você tá duas energias que é muito importante que se bate, né? Chegou uma época que eu vou abrir um pouco aqui, né? Que eu entreguei para o mestre, vamos dizer, 4.000 euros. E no final da festa, eu sentei frente a frente com minha esposa e vamos tomar um café. E ela disse, eu não tenho dinheiro. E eu falei, procurei, eu também não tinha. Aí um aluno viu e pagou o café pra gente. E a gente ficou um momento em silêncio observando. Naquele dia ali eu pensei para a capoeira. Porque eu pensei que eu tô fazendo muito e tô recebendo muito pouco. E muitas vezes os meus alunos, o Nordeste é uma condição financeira muito fraca, né? Muito difícil. Muitas vezes você faz as coisas muito mais para satisfazer, por dar um prazer a alguém, né? Por dar uma condição, uma oportunidade. Mas no final da história, quem vai receber essa descarga é a sua família, porque ela nunca vai entender o que você está fazendo, né? E eu costumo dizer que nessas épocas assim, eu falei assim, olha, né? Eu sou um cara muito religioso, então eu falei assim, meu Deus, por que isso acontece comigo? Se eu dou tanto de mim, se eu trabalho com tanta energia, se eu faço canto, faço evento, às vezes eu pago para um cara que está sem dinheiro, entendeu? Eu dou um cachê a um mestre porque eu reconheço o trabalho que ele, a importância que ele tem na capoeira. E muitas vezes eu me dizia, que momento alguém vai reconhecer esse meu trabalho? Quem vai reconhecer isso, né? Então, esses momentos aí foram um momento que eu pensei em parar a capoeira, para de dar aula, não para de treinar, mas para de dar aula, me isolar, ficar sozinho no meu canto, né? Mas eu sou um cara muito do sentimento também. E chegou um momento que eu disse assim, por esse e outros motivos que eu decidi construir meu trabalho, entendeu? Muitas pessoas vão entender, outros não. Alguns vão valorizar e vão continuar comigo, outros não. Porque eu acredito que, como diz todos os mestres, né? A capoeira é para todos, mas poucos são para capoeira, entendeu? E eu fiz uma diferença entre uma coisa muito importante, que é a gratidão, ser grato a alguém, e a obrigação. Ser grato não significa que você tem a obrigação de fazer isso sempre. Então, quando chegou esse momento, eu decidi justamente de montar um trabalho, de fazer meu caminho e de ajudar as pessoas que precisam, mas que merecem, entendeu? E se por acaso se tem alguém que eu ajudar, ou que eu dar um pouco de mim ou da capoeira que ela não merece, o que eu penso fazer, o que eu penso é o seguinte, eu acho que eu sou muito grato a Deus por tudo que eu tenho. E tudo que eu pedi a Deus, Ele me deu. Não tem uma coisa que eu possa dizer hoje. Tudo que eu pedi a Deus com alegria, Ele me deu. O que eu pedi a Deus chorando, implorando, Ele nunca tive. Então eu decidi da seguinte maneira: hoje, com a capoeira, eu não vou mais me decepcionar com ela. As pessoas que se aproximam de mim, que fez um passo na minha direção, eu faço dois na direção dela. Que fez um passo de recuo, eu faço dois também, né? E dessa maneira, eu vou aproximar de mim só as pessoas verdadeiras. E se ela sentir ou se ela aproveitar naquele momento, eu não vou nem culpar ela mais e nem vou sentir não vou ter esse pensamento de carga na cabeça, porque eu acredito que Deus é tão bom comigo que Ele me deu a condição de eu ter o meu e ainda oferecer para outras pessoas, entendeu? E se transformou uma filosofia para mim e na minha mente eu trabalho dessa maneira, né? Eu penso dessa forma. Ô, mestre, um exemplo. O senhor falou sobre isso aí. Quando o senhor é convidado para um evento,
O senhor cobra, não cobra? Olha, na Europa eu sempre cobro, entendeu? E vamos dizer, existem algumas pessoas que a gente faz uma troca, porque são pessoas que fazem parte do teu ciclo de trabalho, né? Então, se ela faz parte do teu ciclo de trabalho, se você cobra ela te pagar para você ir no evento dela, quando ela vir, você vai ter que pagar. Então, fica meio sem sentido, sem lógica. Então, tem alguns capoeiristas que a gente faz sempre uma troca. Ele vem sempre no meu evento, eu vou sempre no deles. A única coisa que a gente faz é pagar a passagem de cada um e a hospedagem, a alimentação, como de costume. Mas as pessoas que não fazem parte desse ciclo, desse padrão, normalmente a gente sempre cobra, entendeu? Por exemplo, quando eu fiz meus CD, meus DVD, eu vendia por um preço mais barato para que ele pudesse recuperar aquele dinheiro que foi investido em mim, entendeu? Então eu dava um material para o cara recuperar aquilo ali. Então, existem várias maneiras de fazer vamos dizer, de ser financeiramente pago dentro do mundo da capoeira, né? Se o cara eu não conheço ele de forma alguma e talvez eu estime que ele não entra no padrão do meu trabalho, eu vou cobrar bem caro, entendeu? É porque às vezes, como o senhor falou, às vezes tem uns mestres que cobram até um preço bem absurdo um pouco, e a gente olha assim, tá, cara, pô, tem mestre que cobra 5 mil pra ir pra um evento. Eu sei que cada um tem o seu trabalho, né? Cada um. Mas já vi, já, pessoas assim, eu vejo boatos, né? Nunca vi, Não, realmente. eu posso te afirmar, porque né, desde 96 eu faço evento, né? A gente está em 2022. Então, uma boa parte dos mestres que eu convidei, a princípio eu até dei um dinheiro a eles que eu estimava que era necessário, né? Hoje em dia que eu sou mestre também, né? Já fazem 12 anos que eu sou mestre de capoeira, então eu tenho uma visão diferente disso, né? Eu penso que a apreciação e o respeito de um mestre não está no valor que eu vou dar a ele em dinheiro, está na energia que ele tem para passar para mim, entendeu? Não só para mim, mas para os meus alunos, porque quando você traz um mestre no seu trabalho, a sua intenção não é de conhecer o mestre, porque graças a Deus hoje a gente tem um nome internacional também, entendeu? Conseguiu construir no mercado de trabalho da capoeira, construir um nome. Então, da mesma maneira que eu conheço o nome dele, ele deve conhecer o meu, né? Talvez eu vou trazer um mestre no meu trabalho porque é interessante para os meus alunos, porque a pedagogia dele é diferente, porque ele canta de uma forma diferente da minha. Então, eu não vejo mais um mestre porque é um mestre conhecido, é um mestre famoso, porque saiu no jornal, na revista ou na televisão. Eu não tenho tanto esse interesse nas pessoas. Mas existem muitos mestres que são muito careiros, né? Não porque vivem da capoeira, eu aproveito que são exploradores da capoeira. Então, mas essas pessoas já têm vida limitada na capoeira. Por quê? Porque hoje, para começar, muitas pessoas já não têm condições de pagar. Segundo, se tem condições de pagar para um mestre que tem uma qualidade, mas que vai chegar no teu evento e que vai dar um de mestrão, vai ficar ali botando uma postura talvez até negativa, é melhor tu pagar a passagem dos teus amigos, trazer 10 caras aí que vão cantar contigo. Se tu chorar, eles vão chorar contigo. Se tu tá com dificuldade, eles vão armar um birimbau, vão tocar e vão pensar no teu trabalho, porque eles vivem a mesma situação que você. E aí, muito mais interessante com isso. É a partir daí que surgiu justamente o projeto que a gente fez agora, de formar uma associação, vamos dizer, que a gente pensa no futuro, né, criar mesmo como uma federação, que é o Nova Geração. O Nova Geração, ele surgiu, vamos dizer, fazem 3 anos, 4 anos, mais comigo 4 anos, mas eu ofereço. Eu acho que eu acompanhei, assim, pelo WhatsApp, que existe os grupos de WhatsApp, o WhatsApp, alguma coisa de uniformização de cordas. Não sei se é esse sentido aí. Também, isso aí foi 2000, né, 2011, 2010, eu acredito. Isso aí, a unificação das graduações, foi uma ideia que surgiu comigo e o mestre Teté, entendeu? Existia uma graduação que era utilizada aqui, que se chama graduação Zumbi. Hum, Não, graduação Zulu. Zulu. A É graduação Zulu é que vem lá de Brasília. justamente, que foi criada por esse mestre, que foi baseada nas cores de uma religião, entendeu? E eu acredito que a capoeira ela é neutra. Ela é neutra. Ela não pode ter. Ela pode ter influências, mas ela não pode ser identificada por isso. Aí eu conversando com o mestre Teté, eu falei, mestre, por que a gente não cria uma graduação chamada Zumbi? Como assim, meu filho? Eu falei, olha, a gente pega o mesmo padrão que já existia, bota as mesmas cores, quebra as cordas, entendeu? Para poder justamente, quem merece vai direto, quem não merece passa um tempinho a mais. E a gente dá uma nomenclatura diferente, uma história diferente em cima dessa graduação, entendeu? O azul simboliza isso, isso e isso. O marrom, o verde. Então a gente criou todo um trabalho em cima e ofereceu justamente no WhatsApp um grupo que eu criei também, chamado Mestres de Pernambuco.
entendeu? Que eu adicionei a maioria dos mestres. Hoje tem vários administradores, mas eu fui idealizador disso aí. E eu fiz a proposta. Então, muitas pessoas aderiram, outros não, entendeu? Outros continuaram com a graduação vamos dizer, da bandeira do Brasil, né? Que é da federação. E a maioria do pessoal, como a maioria, o mestre aqui em Pernambuco, ele é conhecido como, você vê um corda vermelha, ele é visto como mestre. E as outras graduações, elas têm cor completamente diferente disso, né? Vamos dizer que, devido à graduação Zulu, né? Ter sido essas cores, né? Azul, marrom, verde, até a corda de mestre que é vermelha. Antigamente eu dizia que o corda branca era o mestre dos mestres, né? E hoje a gente vê diferente, não vê mais como um mestre que tem um tempo na capoeira, da velha guarda, vamos dizer assim. Entendeu? Aí surgiu essa ideia. Aí depois de sair dessa ideia, né? Passou-se o tempo, a gente surgiu com a ideia da nova geração, né? A nova geração é o seguinte, são alguns capoeiristas que vivem dentro de um padrão de trabalho, vamos dizer, parecido ou similar, né? E que anda no mundo da capoeira viajando, fazendo eventos, formando capoeiristas, né? Cidadãos aí no mundo da capoeira, e que são pessoas que, vamos dizer, que estão na graduação de contramestre, que precisa de passar uma graduação de mestre. A gente formou isso aí sem um intuito de dinheiro, em cima do trabalho, o cara dá o currículo dele, a gente vai fazer uma avaliação, tem um conselho, esse conselho vai dizer, ó, esse cara realmente está no tempo de mestre, ele tem um trabalho legal, vamos apadrinhar essa graduação dele. Aí, por dois motivos. O primeiro foi para poder valorizar os capoeiristas que estão trabalhando, que são jovens, que precisam de oportunidade. E a segunda parte desse projeto foi porque a graduação de mestre está muito vulgarizada, né? Às vezes as pessoas fazem, tá todo mundo ali num bar, num restaurante, e o outro fala, você é mestre hoje. Aí o cara sai dali dizendo para todo mundo que é mestre, né? Porque não passou nenhum ritual, não teve nenhum. Porque eu vejo a capoeira igual aquele filme O Rei Leão. Quando você vai pegar a graduação de mestre, o seu padrinho, o seu mestre, ele te apresenta para isso aqui vai ser o novo rei. Entendeu? Não existe esse lance de eu vou amarrar minha corda porque o meu mestre morreu, porque o meu mestre não tá mais aqui, tá não sei aonde. Eu vou respeitar porque cada ser humano tem a sua opção, é igual o sexo, né? O cara faz a vida dele, eu não tenho nada a ver com isso. Mas isso denigre muito a imagem da capoeira, entendeu? Então a gente criou esse projeto justamente para poder resgatar o trabalho da tradição da capoeira, o ritual, a iuna, a formatura dentro de um padrão vamos dizer, Mas tem todo um ritual, então. tem tudo isso, tem tudo E isso. como é o nome do. É o Nova Geração. É só para Pernambuco ou é espalhado por. A princípios, a gente começou só com a gente aqui, mas, por exemplo, eu tenho alunos que são de João Pessoa. Um dia ele vai ser mestre, entendeu? Então significa que é um projeto que é aberto. Não é uma coisa fechada. Vamos dizer, tem um mestre que hoje ele dá aula em São Paulo também, tem aluno em São Paulo. Então, não é uma coisa fechada só para Pernambuco. O objetivo é de resgatar a tradição da graduação, da capoeira. Então, não pode ser fechado, porque a tradição ela é global, né? Por exemplo, muitas vezes a gente conhece que o ritual do batizado é feito no São Bento de Bimba, São Bento Grande de Bimba. Por quê? Porque foi ele o idealizador disso aí. Aí muitas vezes a gente, na Europa mesmo, a gente chega e tá tocando banguela e o cara vai dar a primeira corda ao aluno, não, porque a galera tá mais calma. Ao meu ponto de vista, né, no México que eu sou hoje, eu não sou muito de acordo com isso. Mas cada ser humano faz da sua casa o que quer, né? Entendeu? Cada mestre ele faz como quer. Mas se ele me pedir uma opinião, eu não vou tentar denigrir o que ele está fazendo. Mas eu vou dizer, olha, o ritual do batizado é São Bento Grande de Bimba. A troca de corda é São Bento Grande de Angola. Você joga banguela, quer fazer um jogo, deixar a galera. Pode fazer a troca de corda na banguela se quiser. Mas fala o batizado, introdução de um aprendiz de capoeira para capoeira, para um capoeirista, tem um ritual. A gente tem que respeitar isso aí, entendeu? Porque o mestre Bimba, por exemplo, ele teve todo esse ritual, tinha o curso de especializações, depois tinha os balões, né? E depois tinha no final da festa a medalha, né? Que se perdesse a medalha não era formado. Também tinha a mulher barbada, que era uma espécie de bebida alcoólica que era entregue, não obrigo ninguém a fazer isso, mas faz parte do ritual. E se você quer seguir o ritual de graduação, se fizer, a não ser que seja um novo tipo de ritual, né? Mas não faz parte da tradição. Então, qual é o ritual da nova geração? Na nova geração é justamente isso. Primeiramente, o capoeirista ele tem que ter conhecer esses fundamentos, né? Que eu acabei de falar para você.
entender o porquê desses fundamentos, faz uma preparação para poder se apresentar. A gente não vai fazer o balão arqueado, essas coisas, porque isso aí normalmente é na graduação de formado, né? Na graduação de formado, que normalmente pode ser uma graduação de professor, depende da escola, entendeu? Mas ele tem que entender que quem vai se graduar a mestre dentro do Nova Geração, as cordas de mestre são vermelha, vermelha e branca e branca. Você diz, não, eu vou entrar nisso aqui, minha corda é preta. Também a gente tem essa tradição a nossa aqui. Mesmo se o cara veio de São Paulo, Bahia, não importa. Ele tem que estar nesse padrão aqui. Depois, aí ele faz da vida dele o que ele quer, entendeu? Mas o que a gente exige do capoeirista que vai fazer parte desse ritual de formação é de seguir todos esses critérios, entendeu? O jogo de una, vir uniformizado, tem o padrinho que vai fazer uma apresentação do capoeirista, né? Explicar de onde ele veio, o tempo que ele levou na capoeira, a seriedade que ele tem na capoeira, se aquilo que a gente está querendo mostrar é real ou não. Por exemplo, o cara que praticou capoeira, mas nunca deu aula, mas ele vai pegar com de mestre? Olha, a capoeira, ela tem vários, vamos dizer que ela tem vários aspectos, né? Tem várias, vamos dizer, caminho, né? Eu conheço muitos mestres de capoeira que são muito melhor formados e pode dar uma aula com mais qualidade e pedagogia que muitos capoeiristas que praticam a capoeira e que dão aula. Não é pelo fato de se você ser um professor, quando eu falo professor, uma pessoa que dá aula, que você merece uma graduação de mestre. Porque você sabe que em todas as áreas existem profissionais e profissionais. Entendeu? Então, para mim, o capoeirista, mesmo se ele não dá aula, mas que ele tem um conhecimento dos fundamentos, etc., e que ele é capacitado para dar uma aula, ele merece a graduação de mestre. E ele não precisa ter também 200 anos para ser um mestre de capoeira, não. Entendeu? A capoeira é a única atividade esportiva que o cara, para ser mestre, ele tem que estar velho, aleijado, deficiente, entendeu? Se você observar as outras artes marciais, é muito diferente disso aí, entendeu? Não vou falar faixa preta porque nas outras artes marciais, um faixa preta é conhecido como um professor, entendeu? Mas muitas atividades, o cara não passa tanto tempo, né? Você vai fazer uma faculdade hoje, por exemplo, de educação física, eu acredito que você vai passar 5 anos para ser formado. Você não vai sair o mais esperto dos educadores, mas você faz uma medicina, você passa 10 anos, você é médico. Na capoeira, um mestre de capoeira com 20 anos, ele é novo. Então, eu acho que o padrão de exigência está muito alto para o mercado. Eu acho que tem que ter a preparação, a formação, e essa conversa ela volta naquela primeira pergunta que você fez a mim, assim, por que muitos capoeiristas são bons, toca, joga e não consegue chegar? É porque falta instrução de um profissional, entendeu? Um cara que tem conhecimento, que é um profissional, ele vai pegar o aluno dele e vai instruir ele dessa maneira. Mesmo se depois ele sai do seu grupo e continua, todo mundo vai ver ele com outros olhos. Porque ele sabe que depois que ele passou esse período, esse processo, é um mestre, porque ele teve instrução para ser um mestre. Entendeu? Então, não precisa dar aula para ser um mestre. O que precisa é conhecer o que você pratica, conhecer a capoeira. Entendeu? De A a Z, de tudo. Entendeu? Eu acredito que eu nunca vou ter todos os meus alunos que vão ser mestres que dão aula de capoeira. Mas eu não tenho nenhuma dúvida que se eu botar ele para dar aula para uma criança, para um adolescente, para um adulto, para um idoso, ou até para um deficiente, ele está capacitado de fazer essa aula. Entendeu? A capoeira está muito além do lado da aula de capoeira. Entendeu? É uma experiência a mais. É a mesma coisa aquele capoeirista que gosta muito de fabricar instrumento, ou aquele capoeirista que gosta muito de cantar. Entendeu? Ele não vai deixar de ser um mestre porque ele gosta de cantar. Ele vai deixar de ser um mestre se ele esquecer um desses itens ou a maioria desses itens. Para mim, eu vejo como escada. No começo, você aprende a dar aula, porque quem treina e que é inteligente também vai aprender uma pedagogia. Subiu daquilo ali, você vai ter que estar um conhecimento das histórias, do ritmo, dos rituais, né? E depois daquilo ali, você também tem que fazer o seu nome, a construção do seu nome, porque, como eu falei na princípio, que você apresenta o seu filho, o seu aluno, como se fosse o Rei Leão, que apresenta o seu filho para a selva, que vai ser o futuro rei, o capoeirista ele tem que correr mundo para ser conhecido, porque a capoeira ela é aprendida oralmente, não é uma coisa que só da academia. Hoje a gente teve nesse evento que a gente participou hoje, teve uma lição de muitas coisas, entendeu? Então o que acontece? O aluno ele tem que rodar. Se ele não quer rodar sozinho, ele tem que acompanhar. E nesse acompanhamento você vai dando a instrução, você vai conversando, você vai dizendo ao meu filho, olha, tá vendo isso aqui, você viu aquilo? E eu acho que muitos alunos meus aprenderam muito mais comigo nesse caminho do que na minha própria aula, porque a aula, vamos dizer, você sabe que tem aulas, por exemplo, a gente vai dizer um treino especial. O cara vai fazer 1000 golpes, uma coisa só.
Quem não é capacitado de dizer assim, ó, tu faz uma queixada e tu vai fazer 1000 golpes. Não precisa ser um mestre para fazer isso, entendeu? É uma instrução, vamos dizer, que qualquer atividade pode ensinar. Agora, para ser um mestre de capoeira, primeiramente eu acredito que também que você tem que acompanhar seu mestre, entendeu? Você tem que ter a confiança do seu mestre, porque vai chegar um momento da vida que o seu mestre vai precisar de você como mestre. E quando ele precisar de você como mestre, que você for lá e der essa mão a ele, talvez ele não vai dizer a você, mas quando você sair, ele vai chorar. E quando ele chorar, ele vai dizer: eu formei um mestre de capoeira. Porque tudo que eu disse a ele hoje, ele repetiu para mim. Mas não era ele que precisava mais, era eu que estava precisando. Entendeu? Esse equilíbrio é muito importante. Entendeu? Os meus alunos não preparam eles só para dar aula ou para jogar capoeira, ou para trocar uns cascudos, essas coisas. Eu preparo ele para ser um mestre que é capacitado para um dia voltar e dar uma força ao mestre dele, ensinar o mestre dele, como outros amigos, outros alunos. Se ele for inteligente, ele vai se formar dessa maneira. Graças a Deus, hoje eu tenho alguns assim. Né? Bom, não sabia desse projeto do Geração, Nova Nova geração. Geração. E eu vejo que o senhor anda muito com o Mestre Teté, né? É, Como é que foi que o senhor conheceu ele? Como é que tá essa caminhada entre vocês veja dois? só, o mestre Teté é uma figura emblemática aqui do nosso estado, né? A gente chama ele a lenda da capoeira do estado de Pernambuco, lenda viva, né? O mestre Teté, se você observar, fazia muitos anos que ele estava afastado da capoeira, entendeu? Porque ele teve, como eu e outros mestres vão ter, muitas decepções, talvez muito mais que eu, entendeu? Então, o que que aconteceu? Eu sabia disso, eu sempre tentei entrar em contato com o mestre, entendeu? Mas um dia eu encontrei com ele, por acaso, na autopista, indo para um evento, né, lá em Mônaco, né, um país que é colado com a França. Aí o mestre desceu, me deu um abraço. Aí eu falei: você que é o mestre, você que é o Negudinho? Sou eu. Eu sou que é o mestre Eterno. Pois é. A gente nunca teve a ocasião de se conhecer. Eu não conheci o mestre Eterno no Brasil, eu conheci o mestre Eterno na Europa, né? Mas eu já tinha convidado ele para participar de alguns eventos, ele nunca veio. Eu acho que ele também tinha um pouco de, já estava um pouco na decepção, um pouco afastado da capoeira, né? Então ele nesse evento foi aí desse dia que ele me titulou a mestre. Comecei a jogar, ele só já ouvi falar muito de você. Você é um cara que está fazendo um trabalho assim assim. E ele foi, deu uma graduação ao mestre que é de Pernambuco chamado Baixinha e me chamou também, ligou pro mestre do Vale: olha, eu vou graduar de uma mestre. Ele está fazendo o trabalho dele sozinho, assim, eu estava de contramestre. E nesse dia ele me titulou, ele me fez jogar, fez o ritual do mestre. E durante um ano, até eu não lançar o meu grupo oficialmente, eu não usei graduação do mestre. Eu passei um ano de corda, sem corda. Porque eu sou um cara do ritual, realmente, sou muito sistemático em relação a isso. Então, se eu peço para as pessoas fazerem, eu não sou eu que vou fazer o contrário. Então, eu passei um ano sem usar graduação. Aí o mestre Teté veio, e foi nesse momento aí que a gente realmente uniu as forças, entendeu? Eu comecei a divulgar mais o trabalho do mestre, trazer ele um pouco mais para cá, porque graças a Deus ele está aí viajando na Europa, voltou com toda a força. E essa conexão que eu tenho com o mestre, porque eu não considero ele o meu mestre, eu considero ele mais que um mestre, muito mais que isso, é um amigo, entendeu? No momento de dificuldade, eu moro 5, 6 horas, mais 5 horas, 5 horas e meia de distância da casa do mestre. Passei alguns momentos de dificuldade, peguei meu carro e fui lá até onde ele estava, entendeu? Para poder desabafar com ele, né? E ele me escutou, então, ou seja, não fui falar de capoeira, eu fui falar de problemas pessoais. E um mestre de capoeira, ele tem que estar, eu vejo dessa maneira. Ele tem que ser teu amigo, ele tem que ser, ter uma irmandade contigo. Eu tenho muito essa conexão com o mestre. E eu conheço também, não só a qualidade, mas também o tipo de capoeira que ele gosta. Conheço também o tipo de musicalidade que o mestre gosta, entendeu? Muitas pessoas não entendem a conexão que eu tenho com ele, mas é uma conexão muito forte. Às vezes eu ligo pro mestre, a gente vai fala de uma bobagem, mas eu saio com uma energia muito boa e eu sei que eu transmito essa energia para ele, entendeu? Por vários motivos. O primeiro, eu acredito também que o mestre é um homem muito sério na capoeira, né? Não sei fora, né? A gente não pode falar desse jeito, mas que eu acredito que também seja, pelo menos comigo sempre foi. Mas é uma pessoa que tem um espírito de jovem, né? 63 anos, mas treina bastante, faz musculação, vai correr. E eu já pratico a capoeira há 33 anos e tô aí. Não me lembro um dia que eu não consegui ficar sem cantar uma música ou sem fazer um treino. Entendeu? Às vezes eu chego a fazer exageradamente, mesmo os médicos pedem para eu diminuir, porque às vezes tem lesão, né? Eu posso treinar 3 horas de treinamento, fazer musculação, um cardio, depois fazer os golpes da capoeira, entendeu? Fazer um treino. Assim, o mestre é um pouco admirado disso, dessa minha maneira de ser, entendeu? E eu sei que isso inspira ele, né? E teve muitas conexões entre a música, entre os treinos, entre a personalidade, entre a postura, a conduta,
entendeu? A seriedade também de dizer, não, eu falei isso, a gente vai fazer isso. Se não pode, dar uma justificativa legítima, né, legal, que tem uma lógica, né? E eu sei que ele admira muito isso, que faz corresponde muito com o próprio caráter do mestre, viu? Faz muito tempo que eu não comecei a capoeira, claro que o mestre até já, o pessoal já falava muito dele, mas passa, como você falou aí, passou muito tempo afastado aqui. Foi você juntando com ele que tá trazendo ele mais para Pernambuco. Eu já vi ele 2 vezes aqui, né? E o pessoal aí tem pessoal que 20 anos de capoeira, 30 anos de capoeira e não vi, e não, Nunca não chegou a ver, conheceu. né? Não, veja só, o mestre Liliu, né, que é recém-formado também a mestre, ele mora perto do mestre Teté, entendeu? E é um cara, é uma pessoa também que ama muito o mestre Teté, né? Às vezes quando ele fala do mestre Teté comigo, ele chora. E ele entendeu o propósito que eu tinha, o trabalho que eu tava querendo fazer com o mestre, entendeu? Mas só que eu tô um pouco longe, né? E então ele começou a investir ele também, né? Através dessa iniciativa dele trazer ele para capoeira, né? Então ele começou a investir também, inclusive, né, todo projeto que a gente tem, a gente comunica com o mestre. Muitas vezes ele está um pouco desanimado, mas aí, graças a Deus, ele tem muita confiança. Ele sabe que eu dou minha palavra, eu vou até o final e depois eu continuo, né? E Liliu também pegou esse espaço com o mestre, entendeu? Por isso que muitas vezes, quando o mestre vai falar de mim, ele fala assim: você é o meu fechamento, né? E com o Liliu ele fala assim: você é como um filho para mim. Vocês dois caras aqui, entendeu? Por quê? Porque a gente conseguiu realmente dar essa energia para o mestre, entendeu? E através da gente já tem outras pessoas também que estão interessadas, né? Que já quer pagar o cachê do mestre, já leva o mestre para aqui, leva para ali. Então ele está começando a viver, de uma certa maneira, outra vez, vamos dizer, uma renascença na capoeira. Por dois motivos. Já, primeiro, por essa energia que a gente está passando para ele. Segundo motivo, que quando a pandemia chegou, né, com esse lance do Covid, o mestre perdeu o emprego, né? Perdeu entre parênteses, não chegou como ninguém estava trabalhando, entendeu? Então, a pandemia chegou, ele começou a trabalhar muito, ver esse lance da capoeira, a gente vai levar para aqui, dá um cachê, leva para ali, o outro ajeita e tal. Ele começou a recuperar também o espaço dele como um profissional dentro do mundo da capoeira. E isso ele viu que a capoeira, como eu falei no princípio, é um veículo. Se você souber usar, mesmo se você vai ter alguns momentos de discórdia com as pessoas, mas nunca vai ser com a capoeira, entendeu? E a capoeira ela pode se renovar, o grupo de pessoas ele pode se renovar. E é o que está acontecendo com o mestre hoje. Tem uma geração muito mais nova que estão trabalhando com a capoeira, que conhece a importância do mestre Teté na capoeira, né? Igual você acabou de dizer, muitas pessoas não tiveram a oportunidade de ver o mestre durante 20 anos. E você, em 10 anos, já conhece, 2, 5, já viu o mestre várias vezes, né? Por quê? Porque ele começou a entender que essa nova geração de capoeirista tem vamos dizer, não é questão de apreciação, porque os antigos também têm, mas valoriza mais a presença do mestre, entendeu? Quer bater uma foto, quer levar para um passeio, quer pagar o cachê do mestre, quer assistir a aula, consegue entender como uma honra, não como um orgulho de, não, não vou não, esse cara é isso, aquilo, outro. Porque você sabe que na capoeira existe muito esse lance de ciúme, né? Tem muito. Entendeu? O mestre, eu tô jogado aqui no mestre, o outro tá olhando para mim e já, pô, o que é que esse cara tem de extraordinário? Não conseguem ver esse lado, igual eu falei do mestre Tete, que quando eu tava na dificuldade, eu fui lá ver o mestre. Eu não fui para treinar capoeira com ele, eu fui lá porque é o meu mestre, é o meu amigo, entendeu? É um paizão, é um cara que te ama e que sabe que se tu chorar, ele vai chorar contigo. Mas vai tentar buscar uma solução para te ajudar. E vice-versa, entendeu? Então, como eu falei, ser um mestre tá além do lado capoeira, né? A capoeira, ela tem esse lado da integração, né? A integração, muitas vezes, as pessoas confundem com o cara que teve uma vida errada e que vai ter que voltar para a sociedade. A integração é dividir os conhecimentos, entendeu? Dar uma autoestima a alguém, trazer uma pessoa que é muito tímida para o sorriso, para a comunicação. Aquele que é muito nervoso, o mestre vai lá e canaliza ele para ele acalmar. Então, isso para mim é a função de um mestre de capoeira. Pegar o cara quando ele está num momento de fraco, né? Um momento de debilidade e levantar o astral daquele cara ali, bater de frente com ele, no sim dele, tu com o teu não. Ou então bater o não dele com o teu sim e dizer assim, não, meu irmão. E o cara ali naquele momento ele não vai aceitar, mas depois de um tempo ele vai dizer, graças a Deus que você estava presente ali para me dizer isso, porque senão eu ia fazer uma grande besteira ou prejudicar não só a minha vida, como talvez de outras pessoas, entendeu? Então, para mim, esse é o valor do mestre, isso é a importância do mestre, Que massa. entendeu? Ô, mestre, e como foi o seu evento para pegar a corda de mestre? Como foi essa organização? O meu evento Corda de Mestre foi em 2013, né? O primeiro que rolou no evento do Mestrando Léo, que foi onde o Bastião formou mestre.
E eu esperei um ano, né? Organizei tudo. Também era o lançamento do meu grupo e também o lançamento do meu primeiro trabalho musical, né? Que eu fiz o CD que chama O Negro Canta, entendeu? E foi muito estressante porque você sabe que todo cara que ama capoeira como eu amo, ele almeja esse momento. E o cara que diz, não quero ser mestre, é uma vaidade na frente das pessoas. Quem treina capoeira quer ser mestre um dia. Então eu almejei esse momento, eu sonhei com esse momento, entendeu? Eu sou um cara muito do sentimento, né? Então, quando eu vi o Mestre Tech, eu vi a graduação, que eu vi todo aquele ritual, meus alunos presentes, alguns deles, meus irmãos também, né? Que para mim é muito importante, entendeu? E eu tava muito no sentimento, tava muito sentido ali, entendeu? Mas foi uma organização, vamos dizer, de um ano, muito, foi rápido, porque normalmente eu organizo as coisas como Copa do Mundo, né? 3, 4 anos, quando eu quero uma coisa muito importante, eu faço dessa maneira, para não ter falha, né? E foi um pouco rápido, mas fui determinante na minha, vamos dizer, na minha projeção como mestre de capoeira, como capoeirista, entendeu? E no dia que o mestre amarrou minha corda, foi muito emocionante, porque eu me abracei com meus alunos, todo mundo chorou, o público chorou, as crianças choraram, que pessoas que não entendiam por que estava aquilo ali, entendeu? Porque foi um sonho de uma vida, não foi um, né? Esperei muitos anos com muito trabalho, muito evento, entendeu? Trocando cascudo aqui e ali, passando várias dificuldades, entendeu? Quando eu cheguei na Europa, no primeiro ano, eu voltei para o Brasil porque minha filha tinha ficado doente, né? E ela estava internada aqui no hospital, pegou pneumonia, estava muito difícil. Eu voltei sem saber se eu ia conseguir voltar outra vez, né? Porque você é estrangeiro, né? Então, quando você sai, você passa um ano, você está ilegal. Então, quando você sai para voltar outra vez, eles podem te controlar. E se te controlar e fizer um estudo do teu caminho, ele vai saber que tu saiu ilegal. Então, tu pode ser deportado, né? Então, eu fiquei com aquele estresse todo. Passei um mês quando eu cheguei lá de volta, consegui passar com muita dificuldade. Então, todo esse processo que você passa no caminho da capoeira, só que pode entender é você mesmo, entendeu? Por isso que quando eu me formei, e até meus alunos mesmo, eu fiz uma música que chama assim, ó. Só eu sei o que eu passei para chegar até aqui, entendeu? Só eu sei o que eu passei para chegar até aqui. Passei frio, passei fome, senti medo e senti dor, entendeu? Mas Deus sempre comigo, nunca me abandonou. Então, essa é a vida do caminho do mestre do capoeira. Hoje eu tento que meus alunos, né, que vão se formar mestre, não passem por nada disso, porque muitos mestres morreram na dificuldade. Hoje, graças a Deus, a gente está no, vamos dizer, século XXI, tempo moderno, a gente pode construir de uma outra maneira para não passar o mesmo que os outros. E você tem que melhorar ainda essa instrução para os outros que estão chegando, entendeu? Porque muitas vezes as pessoas, olha, o mestre de capoeira, ele tem muito poder nas mãos, né? Ele pode instruir uma pessoa para ser uma pessoa muito ruim. E ele pode instruir para ser uma pessoa muito boa também. Mas a conduta e o caráter daquela pessoa é determinante para dizer no final você conseguiu ou não conseguiu. Então, a gente fala assim, ó, olha, diz com quem tu anda, eu vou dizer quem tu é, né? Isso não é uma mentira, não, é uma verdade. Que eu posso confirmar. Porque a gente no mundo da capoeira, a princípio a gente anda com algumas pessoas, você pode se transformar numa pessoa muito impiedosa. Porque você já conhece o ritmo, você conhece já sua qualidade física e técnica. Se você está mal instruído, você pode ser uma pessoa muito ruim, entendeu? Se você está bem instruído, você vai transformar toda aquela energia que poderia ser ruim em coisas boas, entendeu? Então, eu acredito que quando eu peguei mestre, eu fiz muita reflexão de muita coisa. Não no dia, no decorrer de, vamos dizer, um período de 1 ano e meio, 2 anos, e eu comecei a entender o porquê da influência, da postura de um mestre, né? Eu tenho, eu tenho 18 irmãos, né? 5 irmãs e 13 irmãos, parte de pai e mãe. Mas do parte da minha mãe somos 6. E meus irmãos, tudo que eu fazia, eles faziam, né? Se eu malhasse, fazia musculação, eles faziam. Se eu me vestisse numa roupa, eles faziam. Se eu fosse um cara que fosse fumar e beber, eles iam fazer a mesma coisa. Então, daí eu já comecei a entender, desde muito jovem, a importância da influência de alguém. E na capoeira não é diferente disso, entendeu? Você vai ver que o seu mestre dá um golpe de um jeito, você quer aprender aquilo que ele está fazendo. Ele fala, ele faz a brincadeira. Hoje eu vi um rapaz cantar a música, eu tava pensando que, pra mim, era o mestre dele que tava cantando. Porque ele cantou as mesmas músicas que eu escutava quando eu morava no Brasil, que o mestre dele canta, eu acho que é aquele que canta até hoje. Eu já sabia que ele era aluno desse mestre, tá entendendo? Ou seja, é muito importante a tua imagem, a tua postura, a tua conduta. Então, a maestria pra mim é isso, né? Tem uma música que fala assim, ó.
Maestria e experiência só o tempo vai te dar. O segredo da vivência é o domínio do olhar. Eu peço a Deus que algum dia eu também possa alcançar e possa honrar a maestria que o meu mestre quis me dar, né? Então isso, para mim, são coisas do cotidiano realmente verdadeiro. Você quer honrar o seu mestre. Mas se você ensinou o seu aluno a ser um marginal, você não vai poder honrar, porque ele vai honrar naquele lado lutador, guerreiro, mas vai desonrar de uma outra maneira. Então você tem que ensinar o cara a ser um bom lutador, mas ser um bom pai futuramente, ser um bom filho. Então o trabalho de um mestre de capoeira é muito maior do que muitas outras atividades, entendeu? Por exemplo, eu dou aula de kickbox. E eu tenho alunos que treinam comigo há muitos anos, mas eu não tenho a mesma conexão com ele, aluno de kickbox, com o meu aluno de capoeira que faz 1 ano que treina comigo. A gente transmite muito o lado da música, o sentimento, a história. A convivência não é igual, entendeu? É muito diferente, entendeu? Vai ter o respeito, vai ter o carinho, vai ter um pouco da conduta ali, mas na capoeira a gente consegue realmente ter essa influência nas pessoas, entendeu? Ô, mestre, o senhor hoje é mestre. O que é que o senhor escutava quando era aluno? E hoje o senhor olha assim, pô, bem que meu mestre falava sobre isso e eu tô passando por isso. E Ah, na sua época, você, não, isso é besteira, isso é... olha, o que eu acredito que a gente passou, a maioria das coisas que o mestre falava, os vários mestres me falaram, e não é que eu não acreditava, né? Eu acredito que tem coisa que dá capoeira como um karma, né? Você vê que segue de geração em geração, né? Você sabe que muitas vezes, uma vez o mestre ligou para mim, né? O mestre do Vale ligou para mim chorando no telefone, dizendo que ia abandonar o amor dele, da vida dele. Eu não entendi, não. Eu pensei que ele tava falando de uma mulher, alguma coisa assim. E na sequência também, desde que ele terminou de falar comigo, eu falei, mas o que aconteceu? Ele disse, chorando ainda, ele me explicou, né? Então eu fiz uma música na mesma hora também, né? Um dia eu estava em casa sem mesmo pensar, quando ligou meu mestre querendo me falar, dizendo que ia abandonar o seu grande amor. Eu perguntei pro mestre, né, quem era o seu amor. Ele falou que o amor dele era capoeira. Aí depois o mestre ainda chorando assim me respondeu: você prepara o aluno com dedicação, no final o aluno te paga com a traição. Aí eu falei para ele assim, ó, meu mestre, não me deixe só, não me deixe só. Você é o meu axé maior, eu preciso muito de você. Ou seja, muitas vezes o que eu vi na capoeira é a dedicação que se faz para uma pessoa e ela, por falta de maturidade, muitas vezes não é porque é uma pessoa ruim, ou talvez seja uma fase na vida dela. Hoje eu vejo dessa maneira. E que talvez você não conheça, o cara tá separando, alguém morreu da família do cara. Ou então o cara é ruim mesmo. Acontece muitas vezes, o cara é ruim, bruto de mente, entendeu? E todo aquele investimento que você fez nele, ele joga por água abaixo, entendeu? Te dá as costas, às vezes vai para outra pessoa e, em vez de apreciar o que tu fez por ele, ainda vai tentar te, entendeu? Então eu já passei por isso algumas Já vezes, passou por isso, já já. passei por isso, já formei mestres, né? Formei mestre, apesar de eu me considero um cara jovem na capoeira, entendeu? Mesmo se eu estou na segunda graduação de mestre, né? Porque no nosso grupo, depois de 10 anos, você tem o direito de trocar a graduação, entendeu? E depois de 15 anos, você troca para a última graduação de mestre. Mas eu sou um cara que, como eu trabalhei com a capoeira desde 16 anos, entendeu? Tem gente que me acompanha dessa época, que é meus alunos, alguns que eu formei, que hoje, né, são mestres de capoeira, e que alguns não estão mais comigo, mas são pessoas que eu investi muito nelas, entendeu? Mas como eu esperei alguma coisa delas, eu fiquei decepcionado. Hoje eu já penso muito diferente, entendeu? Eu me desconectei muito do lado, aquilo que você dá e aquilo que você tem que receber, entendeu? Aquilo que eu dou para os meus alunos é para ele. Aquilo que eu tenho que receber não é dele, é de Deus, entendeu? Talvez seja do aluno dele que vai entender. Quando ele formar o aluno dele vai me valorizar muito mais do que ele. Porque ele vai dizer, pô, como tu aprendeu isso? E ele vai, obrigatoriamente, ele vai ter que falar de mim. Ah, meu mestre era assim, ele era duro, mas ele fazia isso, não sei o quê. Então o aluno vai entender que o caráter dele foi forjado por alguém, né? Quanto mais quente é o fogo, mais melhor forjado é o ferro, né? O aço. Então, alguém vai entender essa mensagem. E alguém vai vir até você. Ou alguém vai tentar reconhecer aquilo que o mestre dele recebeu, que o mestre dele não conseguiu entender. Entendeu? Então, acontece isso muito na capoeira, entendeu? É da mesma maneira que eu vejo que eu possa ter cometido alguns erros com outros mestres. E muitos deles nunca vão entender. É igual isso que eu abri com você hoje da minha família e meu mestre. Eu sou um cara que a gratidão para mim era mais que um dever, era uma obrigação. Depois eu separei a gratidão da obrigação para poder ser grato quando eu posso ser grato. E ser a obrigação jamais. Entendeu? A obrigação, eu acredito que é como um escravo.
Ser obrigado a fazer, até a palavra como eu digo, muito obrigado, eu acho inadequado. Não sou obrigado, eu faço porque com muito favor, com muito prazer, entendeu? Então, eu separei isso aí. Então, hoje eu vejo que essa decepção que eu tive com algumas pessoas não vai me afetar da mesma maneira, entendeu? Porque eu tô fazendo um trabalho em cima do meu cérebro, né, vamos dizer assim, mental, para justamente dominar esse lado sentimental pro lado profissional e o lado do que a pessoa tem que caminhar com as pernas delas. E mais tarde ela vai vir e dizer assim, meu irmão, me desculpa, eu era feliz e não sabia, entendeu? E isso não é só agora dentro da capoeira, isso é com a minha família, pode ser com a minha esposa, pode ser com o meu pai, com meus filhos. Eu estou tentando fazer esse trabalho mental para poder ver que o que eu dei foi porque Deus me deu a condição de dar. Mas eu não quero nada em troca, eu só quero que Deus continue me dando aquilo que eu pedi e pronto. Entendeu? Isso é uma grande dificuldade, é um trabalho muito grande que tem que ser feito, com a idade que eu tenho hoje, mas ainda não consegui, mas estou chegando lá. Mexe, agora tô com sobre musicalidade. O que é musicalidade para o senhor? Rapaz, eu acho que sem a música, eu acho que eu deixo até de viver. Entendeu? Eu amo muito a música da capoeira, né? Eu gosto de outras músicas e tudo, outros estilos, até um que talvez não corresponda com a minha imagem. Eu gosto de funk, eu gosto de rap, eu gosto entendeu? De forró. Mas a música da capoeira, pra mim, ela é um livro, né? A música capoeira é coração pra mim, entendeu? Eu gosto muito de música. Eu faço algumas músicas de um ritmo rápido, mas eu sou um cara muito melancólico. Então eu faço muita música que tem que ter uma história pra mim, entendeu? Tem que ter uma história. Então eu já fiz música pra minha esposa, já fiz música pros meus filhos, fiz música pro meu grupo, fiz música pros alunos, fiz a música das decepções dos alunos, entendeu? Eu sou um cara que eu gosto quando eu canto uma música, eu posso cantar ela 10 vezes. Você vai entender que eu canto as 10 vezes com a mesma energia. Independente do que as pessoas vão responder o coral ou não, porque quando eu canto, eu me arrepio já. Eu posso estar sozinho. Se eu cantar uma música, eu entro tanto naquela energia que circula que eu me encanto sozinho, entendeu? Na sequência, quem tá ali que vai ver que eu gosto de cantar. Se o cara me der um microfone e eu não perder a voz, eu acho que eu passo um dia inteiro cantando, entendeu? A maioria das suas músicas foi que o senhor canta, o senhor mesmo escreveu as músicas. Eu escrevi muitas músicas. Se eu contar assim, eu acho que eu passei umas 300 músicas. E qual a música que o senhor mais. Existem várias músicas, né? Uma música que me toca muito assim, quando eu saí do Capoeira Gerais, entendeu? Um amigo meu, que é do grupo, né? Falou assim, mas rapaz, você saiu do grupo sozinho, meu irmão. Você vai ver que não é fácil, entendeu? E isso aí não é legal e tal. Então o cara botou uma energia muito negativa. E eu não tive força para responder essa pessoa. Como eu queria. Eu falei, disse, não, meu irmão, vou tentar minha vida, e sim, isso, aquilo, outro, mas não foi uma boa resposta, entendeu? E aí eu morava em Nice, né, na frente do mar. E eu falando pra ele, olhando pra água do mar. Olhando a água. Aí quando ele desligou, eu falei, pô, meu irmão, esse cara aí me deixou um astral muito baixo. E eu gosto muito desse cara, eu amo esse cara tanto, e ele não sabe o que ele fez comigo. Aí eu queria dar uma resposta a ele, né, mas estava assim, aquela força. Aí eu olhei pro mar, eu falei, pô, impressionante, o mar tem água, mas no fundo é areia. Quem botou areia no fundo do mar? Então eu fiz uma música que fala assim, ó. E no fundo do mar tem areia, no fundo do mar tem areia. No fundo do mar tem areia, no fundo do mar tem areia. Então nessa cantiga eu digo assim, ó. O homem quer saber muito, mas pouco pode explicar. Me diga quem colocou oi areia no fundo do mar. Fundo do mar tem areia. Aí fala assim, ó. A capoeira tem segredos que eu não posso desvendar. São mistérios muito antigos, nem mestre Bimba pode te falar. Se não fosse a capoeira, eu aqui não estaria. Não jogava com você, também não te conhecia. Me diga com sabedoria o que eu pergunto pra você. Se quem inventou a capoeira, se tinha um sonho de vencer. Aí entra o refrão, eu digo, é, fundo do mar tem areia, fundo do mar tem areia. Quando cai forte a tempestade, é difícil navegar. Mas quando a maré tá baixa, aí eu falo os três tapinhas, né? Quando tá tudo bem, né? Todo mundo quer ir lá. Eu nunca andei sozinho, tenho a companhia do meu Deus. Em qualquer lugar que eu vá, o meu Deus vai lá mais eu. Aí eu respondo assim, ó. Não desejo mal pra mim, porque eu não desejo pra você. Pois o amanhecer do dia, a sempre Deus vai pertencer. Ou seja, não importa o que acontece, né, meu irmão? A Deus sempre vai pertencer o amanhã. Se não der certo, não deu, mas eu tentei, entendeu?
Então, essa cantiga, ela para mim tem muito valor, porque foi um momento decisivo na minha vida, entendeu? Se eu tenho ela gravada em CD, Tá no tem... CD, tá no CD. E a gravação no CD, como foi? Foi interessante, né? Porque o meu primeiro trabalho, eu nunca participei de uma gravação de CD, entendeu? E aí eu cheguei, foi muito interessante, porque eu pensava que a gente ia gravar birimbau por birimbau. Então a gente fez vários ensaios, o que era para custar 1.000 euros, e passou. Foi mesmo. Eu acho que eu recuperei o que eu gastei, mas eu não ganhei, tive nenhum benefício financeiro, entendeu? Mas foi em uma produtora, alguma coisa? Foi numa produtora que se responsabilizou de registrar todas as músicas, né? E a gente teve um estúdio, foi um estúdio, né? A produtora produziu o CD, mas o estúdio foi ele que registrou e que fez né? Mixagem. A mixagem, né? E aí eu levei meus alunos, porque não só eu como faço música, né? Mas tem um contrabaixo foguete que fez músicas boas, né? O Mestre Papalégua, entendeu? Na época o contrabaixo Leão do Norte também fez, Participou do CD também. também participou, né? O Mestre Papalégua não, mas os outros participaram, que são pessoas que, como eu, né? Que tem um sentimento muito grande, que conseguem. Eu acredito que eu faço música, eu conto muito alegre, ou quando eu tô muito triste. Se eu tiver no intermédio, não consigo. Entendeu? Tem que ter um sentimento forte para poder eu construir uma cantiga, né? Entendeu? Então, a gente fez, foi bem interessante, foi a primeira participação de todo mundo, né? Que deu muito certo, porque eu fiz 1.000 cópias, vendi muito rápido, né? E muita gente canta minhas cantigas, né? E muitas vezes nem sabe que sou eu. Às vezes eu tô no lugar, o cara tá cantando uma música minha, eu fico com ar de riso. Me dá muita satisfação de escutar alguém cantar uma música minha. Me dá muito prazer, entendeu? E é muito interessante. E hoje muitas músicas antigas que eu fiz e que eu canto na roda, às vezes as pessoas nem sabem quem é meu, porque eu não fiz o CD ainda, né? Eu tive também o privilégio de ganhar um campeonato mundial de cantigas, né? Organizado pela Federação Mundial né, na Europa. Pô, que tava, tinha um site pra se inscrever e tal. Tinha um site para Eu votação, vi. entendeu? Que o mundo todo tava, foi uma loucura, porque foi na época da pandemia, aquilo ali se transformou numa coisa importante, né? E era organizado por quem aqui? Aquilo ali é uma federação que o Mestre Paulão do Ceará, que é o presidente, que na verdade a matriz dela é no Azerbaijão, se eu não me engano. É aquele que faz o campeonato mundial? É essa, Azerbaijão, foi lá no que Azerbaijão foi. é. Então é essa mesma federação, entendeu? E aí teve uma seleção muito forte, porque tinha um mestre renomado que estava ali fazendo a votação, entendeu? E eu consegui ganhar esse campeonato. Na final, teve eu e mais um, né? Eu ganhei, ele também ganhou, vamos dizer que teve dois campeões, né? E a gente dividiu a premiação. Inclusive, a premiação eu doei aqui para o pessoal que estava na pandemia, precisando de máscara e dessas coisas. Entregou o mestre do Vale, né? Eu acredito que ele fez o que foi pedido, né? E é engraçado porque é o seguinte, olha, na cantiga da capoeira, uma vez minha filha perguntou assim: ô pai, por que vocês falam tanto mandinga, né? Aí eu falei: mandinga, minha filha. Ela disse: senta aí que eu vou te explicar o que é mandinga. Aí eu fui e fiz uma canção pra ela, né? E eu ganhei o campeonato com essa música, né? Que chama assim, ó. Agora eu vou fazer mandinga, mandinga, mandinga aí. Mandinga é uma palavra que tem seus mistérios. Mandinga é uma expressão do coração. Mandinga foi os negros preparados antes da batalha. Mandinga foi se libertar da escravidão. Mandinga, né? Então, mandinga eu ensino para os meus filhos a arte que o meu mestre me ensinou. Para muitos, sou um negro vagabundo, mas na minha arte eu sou um mestre, eu sou um negro doutor mandinga. Aí eu vou explicando a ela, eu vou dizendo: tá vendo, minha filha, isso é mandinga. Aí no final entra o refrão, fica assim, ó. Aí eu vou e cito como uma poesia, né? Os negros da senzala e tal, eu vou explicando. Então, ou seja, a musicalidade, a- o, é mais do que tudo para mim na capoeira, na minha vida, né? Porque você vê, eu faço kickbox, sou praticante de jiu-jitsu, da luta livre, mas se eu tivesse de escolher hoje, assim, ó, para uma coisa aí, eu não, não podia parar a capoeira, principalmente porque tem a música, né? Porque a música, ela, além do plano físico, eu sei que chega uma época que a juventude ele vai passar, mas se tu tem uma voz que tu gosta de cantar e que tu compõe, tu vai eternizar nesse mundo da capoeira. E isso para mim é muito importante. E assim, já escutei que a música chega a lugares onde você não pode chegar, né? É verdade. E às vezes você com a sua letra da sua música, algumas pessoas estão passando algum problema, escuta e fortalece ela novamente para ela ter mais força
e continuar, né? Com certeza. Olha só, é interessante essa pergunta porque eu vim antes de vir para o Brasil, eu estava numa dificuldade muito grande, né? Psicológica, vamos dizer assim. E eu vinha no avião pensando, aí eu comecei a lembrar de algumas cantigas que na minha juventude eram cantigas de força para poder eu treinar, né? Para poder eu sair, porque os pais não deixavam, você sai, você vai escondido, você vai treinar aqui, vai treinar ali, treina muitas vezes sozinho, né? E depois eu fiz algumas cantigas que falavam desses momentos, né? Desse tempo de dificuldade. E chega um momento que outros mestres faziam músicas que você escuta também e você diz assim, meu irmão, essa música naquela época marcou um momento na minha vida, entendeu? Então, o que é que acontece? A música ela é sem fronteira realmente. Sempre vai ter alguém que vai identificar com essa cantiga, entendeu? E que essa cantiga vai ser uma coisa de energia para essa pessoa que vai ajudar ela a superar aquele momento de dificuldade, entendeu? Por isso que eu falo que a música muitas vezes é melancólica, porque você vai fazer num momento de muita alegria ou de muita tristeza. Se você está triste, você vai cantar algumas fases, mas você vai terminar com o crescimento daquilo ali, dizendo que você superou aquilo, entendeu? Se você está muito alegre, talvez você vai terminar dizendo que chorou no final, né? Quando minha filha nasceu, por exemplo, Lorena, né? Eu cantei uma música que fala assim, ó. Mas eu sonhei com esse dia, eu sonhei com esse dia. Olha, eu sonhei com esse dia, meu Deus, quando minha filha nascia. Os pássaros voavam no céu e o sol pra mim respondia: menino, você é um guerreiro. E nesse dia minha filha nascia. Então, quer dizer, tudo tem vai marcar. Então, quer dizer, se eu cantar essa música hoje, talvez alguém vai se identificar com o nascimento do seu filho, entendeu? Tanto é que hoje é o dia, quando o meu filho nasceu, eu perguntei para todo capoeira vai cantar essa cantiga, entendeu? Então, muito, muito, muito importante a musicalidade da capoeira. Eu gosto muito da musicalidade na capoeira. Mas essa questão de musicalidade, de toque, tem alguma coisa de seguir, dos toques, toca diferente o grupo? Porque tem grupo que toca diferente, né? Não, eu acho que, pessoal, eu posso adaptar minha cantiga em vários ritmos, né? Uma cantiga, quem domina o seu tom de voz e conhece a sua cantiga, que gosta de cantar, quando eu falo conhece a sua cantiga, não precisa ser propriamente a sua, a que você escreveu, a cantiga que você gosta de cantar. Você pode adaptar ela, entendeu? Mas você estudou música ou é natural mesmo seu? Não, é natural, é natural. Eu nunca estudei pra música, nunca estudei, não. Na minha casa, acho que entre minha mãe e meus irmãos, a gente, o vizinho aprendeu a cantar música de capoeira, porque a gente passava o dia todinho cantando. E hoje acontece da mesma maneira com meus filhos, entendeu? Às vezes, quando eu quero fazer uma música, minha filha tem um tom de voz agudo, mas que combina muito com a minha voz, que é um pouco grave, mas que eu consigo. É diferente quando eu canto e quando eu falo, entendeu? Talvez minha voz, quando eu falo, é um pouco mais forte. E quando eu canto, o timbre da voz ele muda, né? Então eu tenho minha filha Naya, Lorena e Ayu. Ayu é meu filho mais novo. Essas três pessoas, quando eu quero cantar ou faço uma música, são as primeiras pessoas que vão vir comigo. Ó, a música é assim, quando eu terminar, aí eu vou ensinando, vou ensinando. Acaba que meus filhos se adaptaram dessa maneira. Às vezes eu tô sentado, assistindo televisão em algum lugar, o menino tá cantando. Aí vem, pai, essa música. Entendeu? Principalmente a Ayu, né? A Ayu, as pessoas conhecem ele, né? Na internet, porque eu boto muita cantiga. A gente tá sempre cantando nós dois. Eu lembro que eu fazia muita live também com o pessoal. É, Fazia ele cantar também, fazia minha filha bacana. também, Naya. Naya tem uma voz muito bonita. Muitas vezes eu botava no. Canta essa música e oferece ao mestre. Aí ela cantava, entendeu? Cantava muito. Essa música ela gosta, tem um tom de voz excelente, entendeu? Pra esse tipo de música assim. E a Ayu é a mesma coisa. Por exemplo, o mestre Teté, agora, quando eu canto. Aê, eu sou louco pela. Aí ele falou. Ele sempre fala, ó, e aí, eu digo, tá cantando, bota ele aí. O moleque gosta, entendeu? Então, quer dizer, a musicalidade da capoeira é marcante, é marcante. Ela é como uma tatuagem, às vezes é como se ela te pertencesse, entendeu? É muito interessante. Pronto, deixa eu perguntar aqui a produção, quanto tempo já de live já? Deixa eu explicar aqui pro pessoal que tá assistindo agora. Tá sendo gravado, a gente tá aqui no domingo. O mestre tá viajando amanhã. A gente tá aproveitando essa oportunidade. E vai ser reprisado aí pra vocês depois. Eu acho que vocês vão estar assistindo agora, mas falando que tá sendo gravado aqui. O mestre, o menino do Imbura. É Imbura não. Curado. Curado 4. Curado 1. Curado 1. E hoje
tá no mundo aí É. com a capoeira, um profissional, certo? E como é que o senhor enxerga, como é que o senhor passa essa sua mente pô, lá no Curado 1, criança e hoje tá ganhando o mundo aí com a capoeira? Eu vejo isso como, na verdade, eu sou um homem muito sonhador, né? E com 8 anos de idade eu já falava para minha mãe que eu ia viajar, ia levar meus irmãos. Às vezes o pessoal ria, né? Mas eu sou um cara também muito determinado. Então, por isso que eu falei no princípio assim, eu nunca pedi uma coisa a Deus que ele não me desse. Tudo que eu pedi a Deus, tudo que eu pedi com desejo, com sonho, com sorriso no rosto, eu tenho. Então, eu sou um homem muito grato a Deus. Então, hoje, o fato de não ter vamos dizer que aqui no Brasil eu não consegui terminar minha escolaridade. Eu terminei na Europa, né? Então, a gente é muito desacreditado, porque muitas pessoas não conseguem enxergar a capoeira como uma profissão. Começa pelos próprios pais que te proíbe de praticar. Porque se ele entendesse dessa maneira, ele te dava uma motivação para você ir, né? Pagaria, frequentava, isso dava um incentivo, né? E lá fora eu consegui mostrar que eu sou um profissional da capoeira, entendeu? As pessoas me conhecem de várias atividades, mas quando fala assim, Dinho, qual Dinho? Ah, o Dinho da capoeira. Mas é difícil trabalhar com a capoeira lá fora. A barreira maior sempre vai ser um idioma, quando você quer explicar o que é a capoeira para as pessoas. Mas para dar uma aula, não. Não é difícil. Não, assim, de questão de preconceito. Olha, o preconceito é uma coisa que vai te seguir as pessoas sempre, né? Por quê? Porque você é um imigrante, né? Você é um imigrante, você pele escura, né? Você é negro. E você sabe que o racismo e o preconceito não vem porque você faz capoeira. Vem porque tem pessoas que têm conceito negativo formado em função de um padrão que é vendido para a sociedade, entendeu? Que ele acredita que você não deveria existir naquele padrão no mundo, na sociedade deles, entendeu? Então existe essa dificuldade. Mas muitas vezes essas pessoas são, como diz o francês, prise au piège, ou seja, eles caem na própria armadilha. Por dois motivos. O primeiro, uma criança vai praticar capoeira. Muitas vezes você está na escola, o pai dele ou a mãe dele é racista. Ele tem uma dificuldade, um preconceito muito grande com as pessoas que são de fora. Aí você é o diretor da escola, mas ele não sabe que você é estrangeiro. E você também é o professor de capoeira. E você vai dar uma aula para essa criança. Você ensina a criança a amar aquilo que você ama. Então ela vai introduzir dentro da família dela aquilo que os pais dela nunca quis aceitar. Aí vai chegar um dia que ela vai querer vir. E o pai vai ter que ser obrigado, ou a mãe, de lutar contra aquilo que ele sempre negou, né? Que ele nunca aceitou. E aí eu descobri que dentro da capoeira, por isso que eu falo que a capoeira é um veículo de transformação. Eles vão descobrir alguma coisa que eles tiveram uma imagem durante 30 anos muito negativa. Eles vão ver em mim, ou no próprio filho dele, e vão começar a amar uma coisa, né? Que tinha um conceito muito formado, que agora estão mudando aquilo ali. Então, a capoeira, lá fora, a gente vai sempre ter uma barreira, sempre ter uma dificuldade. Por esse motivo, que são conceitos formados, que não é por causa da capoeira, que é uma pessoa que já cresceu ou teve uma educação assim. E o segundo motivo é que o brasileiro ele é muito visto como um cara que gosta de festa. Aí você vai dar uma aula, não sei o que, ninguém já chega cantando, cara, o Brasil! Isso, aquilo, outro. É muito engraçado, porque, você faz a dança brasileira, né? Eu faço aquela dança brasileira. A capoeira até hoje, eu falo sempre, né? Os escravos foram pessoas tão inteligentes que eles construíram a capoeira tão bem escondida o lado da luta, que até hoje as pessoas pensam que é dança. Aí, você olha pra mim, vê se eu tenho uma imagem de um dançarino, né? Se você achar que eu faço a dança brasileira. Então, também tem essa dificuldade, porque muitos capoeiristas que foram antes, através de show, espetáculo, venderam a imagem da capoeira espetacular, festa, acrobacia, essas coisas. E não tinha tanto esse lance de dar aula, pedagogia, ensinar para um deficiente, ensinar para uma criança, um idoso, fazer um trabalho de integração. Não tinha tanto isso. Então, quando você chega, sem querer, você também já tem que estar lutando contra algumas barreiras, que não são, vou dizer, negativas, mas que dificultam o teu trabalho. Mas o senhor está seguindo um trabalho excelente lá. Já algum outro capoeirista já fez um mau trabalho e já chegou isso assim ao senhor de tirar os alunos, assim, o pessoal, não vou querer capoeira porque teve uma experiência ruim com outros tipos de profissionais? Já teve muitas vezes. Eu, por exemplo, onde eu desenvolvi o melhor trabalho meu, passou um capoeirista lá, antes de mim, e que deixou uma imagem muito ruim, principalmente da conduta de um homem, né? Vamos dizer que o que ele fez não vale nem a pena estar relembrando. Mas eu cheguei já com uma dificuldade muito grande, entendeu? E eu tive que quebrar muitas barreiras que não era nem da capoeira, era de uma pessoa, mas que está vinculada com a capoeira, então passa a ser da capoeira, entendeu? Então eu cheguei nesse lugar
E quando eu cheguei, porque eu penso o seguinte, muitas vezes a gente que vai falar sobre a capoeira, a gente fala da história da capoeira, os escravos, não sei o quê. Só que uma pessoa que vem buscar a capoeira hoje, ela não vem buscar, talvez ela não vem buscar por isso. Ela vem buscar porque ela precisa de um ambiente familiar, porque ela precisa de fazer uma atividade esportiva, porque ela precisa de quebrar algum, vamos dizer, psicologicamente a timidez, o canalizar. Muitos pais me procuram com a maioria das crianças que tem dificuldade, entendeu? Porque o meu filho é impulsivo, já teve nota ruim na escola, o professor, o diretor quer expulsar o menino, e eu vou, por mediação da capoeira, consigo fazer esse trabalho. Então, quando passa alguma pessoa que deixa uma imagem ruim, ela tem duas coisas para fazer no seu mundo de capoeira. Duas coisas de boa e de ruim. A primeira, se você fizer algum erro nesse período, vai confirmar que a capoeira é isso. Mas se você acertar e você conseguir mostrar uma imagem diferente daquilo que foi dada antes, entendeu? Você vai, além de limpar a imagem da capoeira, eles vão dizer, esse cara é um profissional de qualidade, entendeu? Eu lembro de um dia que uma mãe separou do marido, né, durante um tempo, então o filho dela perdeu a voz, não falava mais. E ela chegou e me explicou isso, porque eu trabalho como eu dou aula nas escolas também, eu tenho um trabalho com os psicólogos das escolas. Quando eu fui diretor, também tive um acesso muito maior aos pais. E tu conhece muitas coisas que é segredo, a gente chama segredo profissional, que são particulares que acontecem dentro das famílias, entendeu? Então essa mãe chegou para mim e falou assim: olha, meu filho, ele falava muito bem, faz 3 anos que ele não dá uma palavra. Ele só faz chorar ou sorrir, mas ele não fala mais. Aí eu comecei a rir quando ela me explicou isso. Aí ela falou: por que você tá rindo? Eu tô falando uma coisa muito séria. Eu disse: porque vou chamar seu filho de diamante. Aí ela disse: por que diamante? Porque através dele eu vou mostrar a força da capoeira. Com mais ou menos 3 semanas o menino já tava cantando. Entendeu? Então, eu acredito que eu conheço a minha qualidade como profissional. Eu sei também como eu posso fazer. Ela fala: o que foi que você fez com meu filho? Eu disse: eu não fiz nada, eu só fiz ele amar aquilo que eu amo. Então, como ele ama, ele tá bem. Ele pode chegar na sua casa e guardar o silêncio. Mas quando ele chegar aqui, ele vai cantar, pular, correr, pedir coisas. Eu fiz ele amar aquilo que eu amo, através da minha pedagogia, entendeu? Que uma criança você não vai ensinar ela a ser um lutador. Você vai dar a ela justamente valores, entendeu? E também tive outra dificuldade com outros pais, por exemplo, e para justificar a passagem dessa pessoa que passou e deixou a negatividade, uma mãe chegou para mim com muita raiva e falou assim: olha, eu vou tirar minha filha da capoeira. Eu falei: mas por quê? Não, porque aquele menino ali faz golpe, faz isso, aquele outro, aquele outro, aquele outro, aquele outro. Eu falei: realmente, mas eu acho que isso não é um motivo de tirar sua filha da capoeira, não. Porque ela não faz igual a eles. Aí eu perguntei ela assim: quando sua filha chegou aqui, como é que ela ficava? Ela chorava, chorava. Ela ficava num canto, ficava. A senhora já observou uma aula que ela corre com as outras crianças, que ela canta com as outras crianças, que ela sorri com as outras crianças? Então, meu trabalho não foi de ensinar ela a dar golpe, não, madame. O meu trabalho foi de ensinar ela a ter uma pessoa alegre, ser uma pessoa alegre, ter confiança nela. Eu não quero que ela dê golpe aqui. Se ela der um golpe aqui, não vai fazer diferença nenhuma no meu trabalho. O meu trabalho já foi feito com a sua filha. Agora, se a senhora quer tirar a sua filha da capoeira, fica à vontade. Como a senhora falou, é sua filha, não a minha. Mas eu acredito que futuramente a senhora vai, não vou dizer que vai se arrepender, mas a senhora vai lembrar de mim e vai entender o que eu estou falando, porque ela só está falando porque está observando o filho das outras pessoas e esquecendo de olhar o seu. Entendeu? Então, na capoeira lá fora, a gente vai ter muitas barreiras, vai ter muitas coisas, vai ter confrontação com os pais, vai ter confrontação com os alunos, entendeu? Existe todo um processo de complicação. O francês, por exemplo, eu vejo ele como uma pessoa muito difícil de respeitar a hierarquia, porque como existe esse lado masculino, feminino, mulher, a feminista, e quer ter os direitos e não sei o que, ele esquece que dentro de uma arte marcial existe uma hierarquia, uma graduação, existe um posicionamento. Talvez não deveria ser como a gente faz, porque eu lembro que em Belo Horizonte, se o cara sentasse na mesa do mestre, ele ia passar no corredor polonês. Entendeu? E eu acho que eu não me vejo de forma alguma fazer isso no francês, que senão ele vai denunciar, eu vou ser preso. Entendeu? De passar um corredor, de bater no cara, essas coisas. Então, a gente aprende muita coisa, às vezes a gente quer transformar o lugar onde tu vai naquilo que tu viveu. Eu acredito que é uma mal adaptação. A gente tem que se adaptar realmente ao lugar. Entendeu? Então, para me adaptar e conseguir entender essas pessoas, só tem uma maneira. Você tem que conviver realmente. Você vai errar,
Até chegar um dia que você vai começar a acertar. E aquelas pessoas, futuramente, elas vão entender também. Se for uma pessoa inteligente, ela vai entender que o erro não veio de você, veio dela. Então, eu já tive muita dificuldade assim, já tive muita confrontação, né, com pais, com mãe, com os alunos. E você é obrigado a se impor de uma forma, vamos dizer, muitas vezes, não vou dizer severa, mas uma forma mais fechada. E a gente passa por esse processo, entendeu? Essa dificuldade toda. Eu estou muito feliz de o senhor estar aqui. Esse é o nosso segundo podcast. A gente fez o primeiro com o mestre Shiba. E hoje o segundo é o senhor que está fazendo. Eu sou muito tímido para falar. Sou muito tímido. Mas hoje eu estou muito feliz porque é o mestre que eu acompanho o senhor pelas redes sociais, nunca tinha visto pessoalmente. Eu vi a sua música, vi o que o senhor postava, o seu jogo, como eu falei, que a gente conversou antes. E a humildade que o senhor me mostrou hoje, quando eu convidei o senhor tem as suas obrigações aí, mas veio aqui estar comigo, né? Tá fazendo parte desse podcast. E eu fico muito feliz. E de saber um pouco da sua história também. Que não é fácil, a gente às vezes vê o mestre teve tudo, foi fácil para ele, hoje, e não é, né? Não, não. O senhor sabe o que passou e o senhor hoje divulgou, assim, como foi um pouco da sua história. Se a gente for falar de capoeira, a gente vai falar muito mais. Vai A produção passar já tá tudo ali, o pessoal já tá caindo ali de fome. Mas eu vou fazer uma brincadeirinha agora de palavras Tá bom. e no final o senhor dá suas considerações finais. Pro senhor aí, berimbau, Unga, corda, vermelha. semestre. Sabedoria, experiência. Aí sabe, suas considerações finais. Eu gostaria muito de te agradecer, né, pelo convite, primeiramente. Eu vejo que são questão de oportunidades e ocasiões, entendeu? Eu sei que eu vou estar viajando amanhã, tenho muitas obrigações, muitos compromissos, algumas coisas né, mas eu acredito que esse momento aqui, eu estou no Brasil em busca de energia e eu acredito que você transmitiu essa energia para mim, entendeu? E eu achei um momento oportuno, um momento único, né? Entendeu? E eu estou muito satisfeito, já também acompanho o seu trabalho, né? E não te conhecia pessoalmente, né? Até porque eu vi que você é tímido, você não aparece muito nas imagens, eu não sabia que era você pessoalmente. Mas eu acredito que o trabalho que você faz é um trabalho de extrema importância, entendeu? Não só para a capoeira pernambucana e divulgar para outros estados, mas de uma forma global para a própria capoeira, né? Então eu queria agradecer, queria te motivar com isso aí, entendeu? E gostaria que um dia você viesse na Europa fazer esse mesmo trabalho de divulgação com a gente lá, entendeu? A gente vai se organizar de uma forma diferente, mas você vai conseguir fazer isso porque eu vejo em você o profissional, né? E a gente tem que realmente, de uma forma ou de outra, a capoeira hoje, talvez você ainda não consiga enxergar o que ela tá te dando, mas você vai ver que com esses documentos, com essa matéria, com essa vontade e, entre parênteses, né, sem ganhar dinheiro, simplesmente pelo amor que tem pela arte, entendeu? Você também muitas vezes deve se perguntar o que é que eu vou ter de retorno, entendeu? Então já deixo desde já o convite aqui para você vir frequentar e conhecer de perto o nosso trabalho na Europa, tanto na França como nos outros países que a gente tem um trabalho, né? E vai ser bom, né? Eu quero agradecer de coração, muito obrigado. Estou muito satisfeito também, principalmente saber que é o começo, né? E que eu vou fazer parte dessa construção, né? A base forte, né? A casa em cima, ela pode até desmoronar um pouco, mas você levanta outra vez, entendeu? Muito obrigado, Bion. Deixa um pensamento para a gente finalizar. O Olhando para aquela câmera. O pensamento que eu tenho é o seguinte, com as perguntas que a gente fez no princípio, né? A capoeira é um veículo de transformação, mas para que isso possa acontecer, você tem que acreditar nela. Independente de que seu mestre é bom, que seu mestre é ruim, ou que seu mestre... Não vou dizer nem bom e ruim, vamos dizer que seu mestre tem um nível alto, o intermediário, não importa. Se você faz a capoeira com muito amor e você acredita nela, pode ter certeza que você vai chegar. Mas o homem, ele é construído de sonhos. Você tem que sonhar, mas investir no seu sonho, entendeu? O corredor sempre chegará. O corredor vai passar por dificuldade. O cara que corre atrás do seu sonho, do seu projeto, do seu objetivo, se prepare para a guerra. Se prepare para a guerra. Eu nunca tive nada na minha vida sem lutar. Então, se prepare para a luta e um dia você vai lembrar dessas palavras aqui. Você vai chegar, mas tenha fé, né? Acredite. Pronto, pessoal. Siga aí a página aí, Pernambuco tem capoeira sim, senhor. E curta, comenta e compartilha. Esse foi o podcast com o mestre Nego Dinho. Pernambuco tem capoeira sim, senhor. Vale acessar, vale curtir, compartilhar.